Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o 14º episódio da 4ª temporada, Sons of Mogh. E hoje a gente está com a casa cheia. Estão aqui comigo para falar sobre mais esse episódio, o Klingon, Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, vamos para mais um episódio aí do podcast. Luiz Castanheira. Cabá, Castanhar. E a participação mais do que especial da Roberta Maná. Seja bem-vinda novamente aqui ao Balde, Roberta. Muito obrigada pelo convite. O Castanha roubou da introdução. Sorry. Isso me lembra o Picard falando Caplá lá, não lembro se é no... Agora já não lembro, porque ontem eu tomei um porre... eu tomei um porre de episódios Klingons, especialmente da nova geração, para me preparar para hoje. Eu não conseguia mais nem ver Klingon. A hora que chegou na hora de ver o Sons of Mogh, que era o episódio que eu tinha que gravar e saber do que se tratava, já não aguentava mais. Porque eu acabei vendo o Sins of the Father, que é a primeira vez que o Kurn aparece, que é quando o Worf descobre que ele tem um irmão, que a gente vai ver aqui em Sons of Mogh. Depois eu vi o Redemption, parte 1 e 2, e acabei vendo o Ethics também, que não tem a ver com o Kurn, mas eu acho que ele tem muita coisa que acontece no Ethics. A gente pode fazer um paralelo com o que acontece aqui em Sons of Mogh. Só relembrando, o Redemption é aquele que eles vão tentar, que eles acham que o pai dele está preso e que seria a maior desonra, não sei o que, numa colônia de Romulanos, é isso? No Suburbanites. Ah, tá. É o Redemption que o Picard... Da Guerra Civil. O Picard, ele é tipo o árbitro da sucessão lá, o cara que era coisa... E aí o Goron é quem vai tomar o poder do conselho do Império Klingon. E aí a Casa de Duras aparece lá com um filho do Duras pra na realidade, dizendo que ele é que tinha que ser e tal. Lembrei. Tem a Guerra Civil. E engraçado que todos... tem o dedo do Moore. No Sins of the Father e no Ethics o roteiro é dele, em Redemption ele que escreveu, então a história e roteiro é dele, e esse aqui, o Sons of Mogh, ele também foi escrito pelo Ronald D. Moore e a direção é do David Livingston. E aí a gente tem a volta do Tony Todd, que fez o Jake mais velho lá em The Visitor, no começo da temporada, e aqui ele volta como o Kurn, que ele já tinha feito nos episódios da nova geração. Primeira coisa que eu queria falar, já que a gente estava falando tanto da nova geração, como que vocês veem a hora que vocês veem esse episódio e pensam no Ethics? Porque lá no Ethics o Worf ia cometer suicídio. Embora os rituais tenham nomes diferentes, e eu acho que eles têm uma grande diferença, porque lá em Ethics o ritual consistia em alguém levar a faca, o Worf quem ia se matar, e aí a pessoa, né, da família, tá, o amigo, sei lá quem, ia tirar a faca e limpar o sangue na sua blusa e tal, e aí assim ele poderia se livrar do tormento de ser um guerreiro que não pode mais ser um guerreiro, porque foi ferido e não tem mais como viver dessa forma. E aqui é o irmão do Worf, que também, de uma certa forma, quer cometer um suicídio, só que ele não pode se matar. Então, para mim, a princípio, eu achei meio estranho. Como não é falar assim, não, o roteirista de lá escreveu uma coisa, o roteirista daqui escreveu outra coisa, porque o roteirista é o mesmo. Isso causou um pouco de ruído quando vocês assistiram Sons of Mogh? Você pensou nisso daí já? Eu acho que, assim, né, acho que a palavra suicídio talvez não seja a mais apropriada. Talvez o ritual Klingon se aproxime mais de uma eutanásia, vamos dizer assim. Porque, de
alguma forma, aquela pessoa ela se tornou inviável do ponto de vista ou clínico ou social. De alguma forma ele está morto, né, aos olhos de um Klingon, né, funcionalmente morto. Lá no caso do Ethics é porque o Worf ficou paralisado, no caso de um acidente que aconteceu lá na Enterprise. Na cultura Klingon ele tinha perdido a glória, a honra dele, né, dessa forma. E aí ele pede lá pro Riker para assistir ele a morrer, ou seja, o Riker que ia providenciar a morte dele, né, a eutanásia, vamos dizer assim, ia retirar o sofrimento dele. E lá no caso do Ethics, o Riker, depois de conversar com o Picard e pensar bem, ele recusa, também porque lá pela legislação Klingon, lá pelo costume, pela cultura Klingon, quem teria que fazer isso era um membro da família, e o Riker não era um membro da família. Aqui no caso desse episódio, o Kurn faz exatamente o pedido pro Worf, porque sabe que ele é membro da família. Então, ó, você é o membro da minha família, que sobrou, vamos dizer assim, o mais próximo, e eu preciso que você efetue aí a minha eutanásia, porque eu já tô morto, eu já tô socialmente morto. Então, assim, eu acho que nesse ponto, eu acho que se sustentaria, né, o tipo de ritual, vamos dizer assim. Nesse ponto, eu acho ok, acho que é interessante, eu acho que talvez o que atrapalhe sejam outros pontos do episódio que a gente pode conversar mais pra frente, entendeu? Então, eu realmente não lembrava desse detalhe aí, que naquele caso era ele que se daria uma facada, mas eu acho que nesse caso até o que me incomoda, na verdade, da coisa toda é que na Enterprise, se o Riker não tivesse encontrado aquela tecnicalidade na lei Klingon, talvez ele tivesse se sentido meio obrigado a seguir com o ritual. E eu não vejo muita diferença ética entre entregar uma faca ou, sei lá, uma droga que eu sei que a pessoa vai usar pra se matar, ou matar diretamente a pessoa. Pra mim, pessoalmente, assim, eu não vejo muita diferença ética entre uma atitude ou outra. E no caso da Enterprise ia ficar tudo bem e o Riker não ia ser preso. E nesse caso, o Sisko, pra mim, entrega inclusive a melhor cena de todo o episódio, que é aquela xingada que ele dá, ele é Shinkali, o Worf e a Dax. Enfim, ia dar expulsão, prisão, whatever. Então, pra mim, só o que fica estranho é isso, sabe? São as duas consequências completamente diferentes, né? De uma ação que é isso, assim, que pra mim é muito parecida. Eu acho que a diferença que eu vejo uma diferença um pouco da época, um pouco do propósito do episódio. Então aqui você tem um episódio que está inserido numa certa continuidade. Aquele parece muito mais um episódio tradicional de Jornada, que é orientado a algum tema, com algum tipo de alegoria. Então faz-se a analogia ali com a eutanásia. E é caprichoso o ritual, né? Esse daqui também, eu já chego lá, não dá para injetar alguma coisinha. Tem que ser uma faca que o Riker vai passar pro Worf. Então ali você tá com tudo bem, era só bater o Kurn, vem aqui bater um papo com o Worf. Resolve aqui, você passa, você mata, você resolve, e aí você tem o Riker. Aí o lema da TNG, vamos aceitar absolutamente tudo, tá tudo certo, e o final da história você tem estilo Operation Annihilate, se eu não me engano, se eu tô falando certo episódio da TOS, o Worf tem uma coisa biológica construída que torna totalmente inócuo todo o episódio, todas as escolhas feitas durante o episódio, e o negócio vai pro toalete, entendeu? Então, essa é a diferença grande que eu vejo aqui. Aqui o negócio é caprichoso, e eu acho que pelo lado do Kurn, a gente, enquanto personagem, ele sofre nesse episódio, eu acho, entendeu? Mas eles conseguiram, apesar de fazer o Kurn sofrer, assim, meio que dispositivo de trama, talvez, às vezes a gente pensa nesses termos, eu acho legal o que ele faz com o Worf, eu acho legal ele começar com a coisinha do flerte ali com a Jadzia além do flerte demonstra um interesse maior, ela fica do lado dele, dá um apoio para ele, eu acho importante que seja diferente do que foi com aquele Ra, eu acho isso interessante, não ir pelo mesmo caminho. Cai a ficha de que ele não tem lugar para voltar, cai a ficha de que ele talvez não seja o Klingon que ele sempre quis ser, né, esse super Klingon. Também é outra coisa estranha no Ethics, que você não tem nenhum Klingon em volta, o Worf faz a coisa do super Klingon, aqui não tem o super Klingon, é ele chegando à conclusão mais para frente que ele não é esse Klingon, ele é outra coisa. Também é interessante, e a frase final do não tenho família também é interessante
interessante nesse sentido. Fora a coisinha do Campo Minado, que meio que dá é uma continuidadezinha, estilo que teve lá no Return to Grace, que ajuda a temperar o episódio, mas a gente não vê muita coisa à frente. O lado do Worf eu acho legal o que o episódio faz com ele. Talvez os problemas tenham a ver com o ritual, talvez seja arbitrário, talvez a decisão, especialmente o final, a gente tenha dúvidas ali, foi a melhor coisa, tanto para o Bashir quanto para o próprio Kurn. O Kurn, já estou dizendo que ele sofreu em termos de personagem no episódio. Então a gente fica nessas dúvidas. Mas o que eu acho melhor, eu acho que ele faz coisas legais pelo Worf, até porque você faz tanta coisa no Duel of the Warrior, eu acho que deveriam ter tido essas consequências até antes, até aparecerem antes. Eu acho que o lado dele eu acho que é até legal. Tem outras partes que a gente vai ver que não são tão boas assim, especialmente relacionadas com o Kurn. Esse negócio aí de acontecer antes ou não, eles até justificam que o Worf estava tentando, né, achar o irmão e tal, porque obviamente eles sabem eles fazem o irmão estaria numa situação muito ruim. Então, quer dizer, eles pelo menos não deixaram assim aberto, né? É legal que eles colocam ali, tava te procurando, faz 4 meses que eu tô tentando falar com você e a gente não consigo. Então, eu achei isso bacana deles colocarem. Mas eu tinha perguntado isso porque, assim, numa das falas nesse episódio, quando eles estão lá no quarto, o Worf e o Kurn, aí o Kurn pergunta assim, por que se matar é uma morte com desonra? Aí o Worf fala, porque se você for morto pelas suas mãos, você não vai atravessar o rio de sangue e entrar em Sto-Vo-Kor. Só que lá em Ethics ele ia se matar pelas suas próprias mãos. Então, pra mim, que isso que ficou meio esquisito. Ele assim, menciona especificamente que ele iria para Sto-Vo-Kor ou ele ia para o submundo? O suicídio? Eu acho que não fala nada. Ele fala, nesse episódio, ele fala que ele vai pro no Ethics, eu não lembro se ele fala especificamente. Análogo à Igreja Católica, você vai para o inferno se você se suicida. Isso, né? exatamente. É um análogo. Em outras religiões eu acho que é parecido, né? Então, assim, achei meio esquisito quando a gente pensa num episódio e pensa no outro. Mas, por outro lado, eu acho que os dois rituais são diferentes, porque lá em Ethics, o Worf, ele tem a honra, ele não é um guerreiro sem honra, só que ele ficou numa situação em que ele não tem mais condições de morrer com honra, como um guerreiro Klingon. Aí, talvez, nesse caso, ele possa se matar para que ele possa ir para a vida, né, para Sto-Vo-Kor e não ser um peso para a família. E aqui o Kurn, ele é desonrado. Então ele precisa de alguma forma fazer alguma coisa, um ritual, para que pelo menos ele possa morrer e ir para Sto-Vo-Kor, apesar de em vida estar sem honra, né? Então, e aí aqui ele precisa que alguém o mate. Ele não pode se matar. E aí é legal que daí a gente vê a reação do Picard e do Riker lá em Ethics é muito diferente da do Sisko aqui, porque lá não aconteceria nada com o Riker, porque, assim, eu vejo uma grande diferença. O Riker entregar uma faca pro Worf é diferente dele enfiar a faca no coração. Então eu acho que aqui super justifica a comida de rabo que o Sisko deu nos dois. Assim, eu não assisti o episódio de novo, né? Como você fez aí ontem. Mas tá explicitamente dito que o Worf, ele que vai se matar com a faca lá no Ethics? Sim. Eu até peguei de novo a transcrição, é assim, ele fala assim, eu sei que o que você quer dizer é que seria muito difícil você olhar nos olhos do seu filho e dizer para ele que ele tem que trazer a faca, aí ele vê você enfiando no seu coração e ele ter que tirar a faca do seu peito e limpar o sangue nas mangas. Aí ele pergunta, esse que é o rito de Bort, não é? Aí o Worf fala que sim e tal. Então, porque eu tinha entendido, assim, eu lembro dessa parte do Alexander, que o Worf fala, não, então eu não vou transferir essa responsabilidade pro Alexander, ele fala pro Riker. Eu vou encarar a cirurgia, então. É isso que eu me lembro, mais ou menos, do episódio. Mas na minha cabeça, quem enfiar a faca ia ser o Riker, ou então o Alexander que teria que enfiar a faca. Não. Eu acho que pode, quando você olha assim, parece que seria. Mas eu acho que aí o Riker não iria fazer e nem o Picard iria deixar também. Não, porque, assim, o Cassem meio que comentou, se a gente for fazer uma análise específica, lá o Picard tenta entender o costume Klingon, mas se a gente for lembrar do Reunion, o Picard não gosta do Worf ter matado o Duras, bota uma reprimenda, inclusive, na ficha dele, entendeu? Então, assim, parece que lá, essa questão da análise
análise da cultura também ficava meio que ao sabor do episódio, entendeu? Exatamente, lembrou muito bem do entendeu? Assassinato, né? Ele considera o duelo como a briga dos dois, o duelo dos dois, como algo totalmente dentro da tradição, mesmo dentro da nave. Entendeu? Então, tipo assim, fica estranho, né? Tipo assim, pô, o Worf foi lá vingar porque o Duras tinha matado a companheira dele. Pô, se tem uma justificativa maior do que essa pra matar alguém, não existe. Tipo assim, pô, o cara foi lá e matou a sua parceira. Aí o Worf foi lá e se vingou, matou o Duras. Aí o Picard achou ruim. Não, você não podia ter feito isso, pô, tem esse uniforme aí, e bota a reprimenda na ficha do Worf. Aí o Worf fica paralisado. Aí o Riker fala, pô, o cara quer que eu mate ele, pô, ajude a se matar. Aí o Picard fala, pô, cara, tem que respeitar a cultura Klingon, cara, entendeu? Tem uma vasta diversidade de culturas. Pô, peraí, cara, porra, por que um pode e o outro não pode? É a mesma pessoa falando? Não parece ser, né? Mas por isso que eu acho que era só para entregar a faca, entendeu? É simbólico essa participação de quem fosse ali, do Riker ou do Alexander. Era uma coisa simbólica. Só que daí pega a hora que o Riker percebe que, na realidade, o Alexander é quem teria que fazer isso, e não ele. E aí o Worf, obviamente, o lado humano dele, entre aspas, falou mais alto e não queria que o filho dele tivesse que passar por aquilo. Não, tudo bem, mas aí assim, Mari, independente do, entre aspas, né, eu vou colocar uma forma mais fácil de ser entendida. Pô, o Riker puxando o gatilho ou não, ele botou o revólver na mão do cara pra ele se matar, entendeu? Pra mim dá no mesmo, não tem muita diferença. Você é participante ativo daquilo que vai acontecer, entendeu? Você vai usar semântica? Não, pô, mas o cara não puxou o gatilho, pô, mas ele participou, cara. É que é diferente, é uma coisa ritualística. Então, se é ritualística, a pessoa tem fé naquele ritual, vou chamar de fé, a gente pode chamar de outra coisa, quem preferir. Se você tá dentro da dinâmica ritualística, o Riker faz parte da execução do Worf, sim. Porque é um ritual. Tipo assim, aí, Alexandre, toma aí um revólver, valeu, Castanha, beleza, bum, dá um tiro na cabeça. Diferente de você ter alguma coisa ritualística aí. É que pra mim, de qualquer forma, ambas as coisas não seriam assim tão dissonantes, diferentes, né? Pra mim, você tá tendo participação na morte de alguém, então assim, aí o debate ético lá que poderia ter na federação, sei lá, o que quer que valha, pra mim deveria ser o mesmo, mas enfim, vai respeitar a cultura ou não vai? Porque em Ethics, quer dizer, em Reunion não respeitou, porque valia pra cultura Klingon, tanto que os guarda-costas lá do Duras deixam o Worf lutar com ele porque tá na tradição. Falou, não, ele tem o direito de vingança. Os guarda-costas do Duras falam, não, ó, o cara tem o direito de lutar com você matou a parceira dele. Aí eles abrem, Aí eles abrem pro Worf lutar com o Duras. E o Duras fica, não, se você me matar, o nome da sua família não vai poder ser limpo. Eu sou o único que sabe a verdade. Aí o Worf vai lá e mata o Duras. Então, assim, era um ritual também, entendeu? Era uma parte da cultura Klingon. Não, os dois são rituais, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que a parte do... Eu estou querendo dizer que eu acho que ele entregar a faca, por ser um ritual, é pesado, não é trivial o ato. Isso que eu quis chamar a atenção. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que faltou, de certa forma, uma análise mais... Como que eu vou dizer assim, mais abrangente de tudo, principalmente do Moore, que escreveu o episódio, que na minha opinião, assim, ele foi meio, sei lá, preguiçoso. Não, ele escreveu o Reunion também, ele que escreveu o Reunion também. Perfeito, é o que eu tô falando. Ele que tinha que ser o cara que tinha que aparar todas as pontas, e ao contrário, ele deixou mais pontas soltas com esse episódio do que ele deveria, entendeu? Ele tem preguiça em muitas questões que ele colocou nesse episódio, entendeu? Não, e tem outra coisa, o debate sobre o suicídio assistido, a eutanásia, evoluiu muito. Isso já é legal em alguns países, entendeu? A legislação já avançou muito. Então, nisso também o episódio fica um pouco para trás, entendeu? É uma metáfora do negócio que a conversa já está bem avançada dependendo do país. Então, isso verdade. Também é uma coisa... É que nem, se eu não me engano, teve um episódio na segunda temporada de Enterprise que era uma alegoria sobre o HIV. Numa época que já estava se falando de uma coisa endêmica ali da AIDS na África, ou seja, uma outra dinâmica totalmente diferente. Aquele episódio remetia àquele filme Filadélfia, com Tom Hanks, assim, de anos antes, entendeu? Então é um negócio assim meio, e o negócio, em princípio, se passa séculos no futuro. Aí você fica assim, algo meio esquisito aí, né? Algo meio estranho. É que eu não sei o que vocês acham, Rô, não sei se você acha disso, mas acho que o episódio não
não é sobre isso exatamente. Ele não queria discutir a ética do Worf matar o irmão ou não, tal. Eu acho que era muito mais uma jornada do Worf pesando na balança o que é mais forte nele, o que é mais importante nele, ou como que ele tem que agir. Se ele tem que agir mais como um Klingon ou mais como um humano, pelo fato dele ter sido criado na Terra e ser parte da frota, porque assim, eu não vi muito da nova geração, mas esses episódios que eu vi, ele tá sempre tentando buscar esse equilíbrio, sempre tentando, não, eu sou humano demais, eu preciso ser mais Klingon, ou aqui eu tô sendo muito Klingon, eu preciso ser mais humano, e acho que o episódio na realidade foca nisso, por isso que talvez o Ron Moore não tenha muito chegado a querer debater essa questão da ética, se o Worf deveria matá-lo ou não. Eu concordo contigo, Mari. Acho que o Castanha falou sobre isso um pouquinho no início, assim, numa das primeiras falas dele, e eu acho que o Worf, para mim, é um dos personagens mais interessantes, assim, porque justamente por essa dualidade, eu acho que ele e ele sempre para mim, né, ele sempre se parece Klingon demais na ausência dos Klingons e ele se sente, na verdade, Klingon de menos na presença dos Klingons, mas ele é sempre o mais honrado de todos os Klingons, então ele é muito, tem essa curiosidade, assim, eu vejo também essa tentativa muito forte dele de manter os rituais, assim, agora até me lembro que lá acho que foi antes dele se casar com a Jadzia, que eles foram fazer que ele chamou os melhores amigos dele para ficar fazendo ritual, tomando porrada, tomando choque, passando fome, não sei o quê. Aí daqui a pouco cancela o casamento, depois volta ao casamento, e aí eu me lembro que o O'Brien já tava com um prato na frente, aí volta ao casamento, aí tira o prato da frente do O'Brien. Mas enfim, ele tá sempre nessa coisa, mesmo não sendo aceito, né? Porque desde TNG ele tá sempre na berlinda, assim, dentro da sociedade, né? Então, enfim, eu concordo contigo. Acho que o foco do episódio é esse. Tanto que se fala pouco dessas, enfim, das questões internas do irmão dele, né? Do Kurn e enfim, e do próprio ato. Eu acho que sim, é por aí o negócio. É porque eu acho interessante que eles colocam o Worf já de cara aceitando fazer o ritual, e aí depois ele toma aquela bronca federal do Sisko, que eu acho aquela cena maravilhosa, né? Que eu acho que o Sisko lembrou lá de Blood Oaths, de Sword of Kahless, e falou, chega desse, né? A Jadzia toda vez me vem com um negócio aqui que ela quer fazer um ritual Klingon, que é cultura, não sei o que, blá, 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 e ela me sai e eu quase perco a minha oficial de ciências, e agora veio o Worf e tá levando ela junto pro mesmo caminho. Sir, I realize my actions were in violation of Starfleet regulations, but regulations? We're not talking about some obscure technicality, Mr. Worf. You tried to commit premeditated murder. Benjamin, it wasn't murder. Worf and Kurn were performing a Mok'Tavor ritual. It's part of Klingon belief that At the moment, I don't give a damn about Klingon beliefs, rituals, or custom. Now, I have given you both a lot of leeway when it comes to following Klingon traditions. But in case you haven't noticed, this is not a Klingon station, and those are not Klingon uniforms you're wearing. There is a limit to how far I'll go to accommodate cultural diversity among my officers, and you've just reached it. When your brother is released from the infirmary, you better find another way to settle your family problems. Is that clear? Captain, it may not be possible to... It's clear. There are definitely other possibilities for Kurn. This will never happen again. You're damn right it won't. Now, both of you, get out! Eu achei muito legal. E aí acaba isso. A partir desse momento, dessa bronca do Sisko, é a busca do Worf do que ele vai fazer. Porque assim, ele começa a perceber que o ato dele, porque ele estava lá em The Way of the Warrior, ele foi proteger a integridade dele, a honra dele. Ele não aceitou se juntar ao Goron. Só que quem sofreu as consequências foi o Kurn. Porque ele tem a federação, a frota, e o Kurn não tem. O Kurn perdeu tudo. E até na primeira conversa dos dois ali e tal, é sobre isso. Então, eu acho legal esse dilema que foi colocado pro Worf. Ele tem culpa, ele não acha que ele fez errado, mas ele percebe que o que ele fez acabou com a vida do irmão. E o que ele vai fazer com isso agora? Voltando ao que eu falei no início, eu acho que faz bem pro personagem. Já pro Kurn, a gente fica meio achando
achando que as coisas são meio arbitrárias aqui. O que fazer com ele, o que ele pode fazer. E às vezes a gente tem a impressão que meio que, não olhe para outra solução, não faça de outro jeito. Às vezes isso aí a gente fica um pouco em dúvida aqui. Eu tô falando a possibilidade de ser feito em um outro sítio, a primeira ação da morte ritualística. Depois, eles tentam fazer 3 vezes. Depois tem a coisa dele ser oficial de segurança e você sente ele bem entregue pro Worf. Worf, faça o que você quiser. Né? Resignado. Aí ele faz a coisa do oficial de segurança, mas você sente que ele é complicado você acreditar, né? Tipo, a honra Klingon, não, mas se eu der uma bobeada aqui e deixar o cara dar um tiro em mim, será que rola? Será que eu vou pra Sto-Vo-Kor? Aí rola esse negócio do suicídio. E por último, tem aquela última cena que acaba, que não necessariamente ele não faz nada de errado, ela serve pra disparar alguma coisa no Worf. E no final a gente tem a cena final da decisão de apagar a memória. Então, o que eu acho que falta no final, a decisão em si deixa para outro momento. Talvez falar um pouco com o Bashir, apresentar o lado do Bashir na coisa, ele se posicionar, e talvez alguma coisa, tipo, é suficiente ele falar que me põe nas suas mãos. Será que logo antes de fazer a limpeza na mente dele, não teria que ter uma cena anterior a isso? Então a gente às vezes fica meio que tem alguma coisa arbitrária acontecendo aqui, que não tá fluindo legal, que essa honra Klingon toda, essa tradição Klingon é meio flexível, meio vai se entortando de um jeito que vai se adequar à trama, e a gente fica assim, pô, mas se eu desse uma bobeada lá e deu um tiro, foi engano, tô livre? Se o cara me atirou, eu tô aqui tentando fazer a parte da segurança, o cara me dá um tiro, eu tô limpo? Se eu dei uma pequena bobeada? Não sei. E a parte final, que eu acho que deveria ter alguma coisa ali com o Bashir e talvez uma pré-cena ali do Kurn. O que vocês acham disso? Incomoda? Acha estranho? Então, assim, inicialmente, eu acho que, de fato, o foco foi do desenvolvimento do Worf aqui para Deep Space Nine. Acho que a motivação do Moore, no caso, que escreveu o episódio sozinho, foi meio que realmente deixar o Outcast, que é o Worf, que eles queriam que fosse o Outcast lá na Nova Geração, sozinho aqui, né? Só que, assim, eu acho que faltou pensar um pouco, como eu disse, no macro. O Worf não era um cara sozinho, ele já tinha um filho, ele tinha um irmão. Aí você fala, bom, vamos dar um jeito no irmão dele. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode matar o irmão dele. E, ao mesmo tempo, chocar a audiência. Vamos chocar a audiência aqui, vamos colocar a cena de eutanásia aqui logo no começo. Ok, chocou a audiência, mas e aí? O Castanha comentou, a gente tem alguns problemas. E aí, nesse caminho que foi escolhido, principalmente no final, né, acabou, eu acho, na minha opinião. Primeiro, você deixa um rastro de dúvidas e várias perguntas em aberto, porque, por exemplo, o Castanha já comentou, faltou uma cena ali do Worf conversando com o Bashir, explicando pro Bashir que, pô, isso né, faz parte da cultura Klingon, que seria a mesma coisa, tentando convencer o Bashir, lembrando o histórico do Bashir. O Bashir tinha do Barrel, né? Do Barrel, que, cara, a gente não pode deixar o cara desse jeito, não é mais ele, deixa o cara morrer em paz. Lá em Hippocratic Oath, lá, ele, foi contra lá vamos dizer assim, as ordens da federação e, tentou ajudar lá um grupo de genradares, entendeu? Certo ou errado, ele tava, tipo assim, não quero fazer mal a uma outra vida. E aqui, não sei se exatamente foi isso que ele fez, entendeu? Ele fez bem pro cara apagando a memória dele. Aí, assim, tem outras questões metafísicas envolvidas, né, com essa solução. Porque, tudo bem, você apagou a memória do Kurn, mas e a alma do Kurn? É a mesma alma? É a mesma pessoa? Se a gente é a pessoa por causa da soma das nossas experiências, nossas memórias, então, beleza, o cara morreu, mas e a alma dele? É a mesma ou não é? Porque ele vai ser outra pessoa, aí vai ter outra alma. Então, assim... Foi ou não pra Sto-Vo-Kor? Exato. Então, assim, essa solução, ela gerou mais problemas, mais dúvidas, do que simplesmente matar o cara. De repente, não teria sido mais fácil, por exemplo, o Worf pedir uma licença e matar o cara fora do espaço da federação, fora da estação? E aí voltar com o drama de consciência, porque ele teve aquela conversa lá com a Dax, que ele é mais humano agora do que Klingon, e aí isso machuca, porque ele teve que matar o próprio irmão. Ou, eventualmente, não poderia ter sido criado, de repente, um cenário diferente. Aí, por exemplo, atrasava um pouco aquela solução do Worf e do Kurn se infiltrarem lá na nave Klingon,
Klingon, e aí, pô, sei lá, o Kearney ficava pra trás pra deixar o Worf sair com as informações, ia pra Defiant, aí enquanto o Kearney tá lá na nave Klingon, eles explodem o campo minado, aí o Kearney morre na explosão do campo minado junto com a nave Klingon. Não teria sido melhor, uma solução melhor? Que não levantaria tantas dúvidas assim e tantos questionamentos? Então, por isso que eu falo, o Ron Moore não fez o seu melhor trabalho aqui, ele estava preguiçoso. E ele admite isso. No Companion ele fala, né, porque o pessoal comentou com ele, pô, os fãs estão reclamando aí, cara, que o Bashir fez a parada lá como se ele fosse o Dr. Frankenstein, né? E aí ele fala, cara, mas deve ter tido uma cena lá fora uma cena não mostrada, que o Worf conversa com o o Ron Bashir. Moore falou que nem a gente, às vezes, né? Exatamente. Ele falou igualzinho. Igualzinho. Tem uma cena. Tem uma cena, mas, pô, eu não tava... paralelo. Mas ele fala, eu não estava afim de escrever. Pô, meu amigo, seu trabalho é escrever, cara, não é o meu, é o seu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o episódio vai bem, Mari, até pra desenvolver o Worf em si. Eu achei o ritual lá dele meter a faca no irmão dele legal, uma cena bem filmada. Eu acho que toda a conversa que o Kearney tem com ele, mostrando o lado Klingon do Kearney, né? Falando, cara, pô, você fez a parada pensando na honra do Império, mas você não pensou no que isso ia causar pra mim. Eu tô morto agora, cara, socialmente. Eu já tô morto, cara, entendeu? E aí, assim, tenta aqui, tipo assim, parece aquele cara que é depressivo, entendeu? Que você tá tentando ajudar, mas você vê que o cara não vai sair daquela. Não adianta o que você faça. Então, assim, eu acho que o que pecou pra mim, o que marcou foi o final. A decisão tomada. Tipo assim, vão matar, mas não vão matar o cara, entendeu? Cara, mas, entendeu? Aí acho que perdeu completamente ali a centelha do episódio, que levanta coisas interessantes do Worf, como você bem colocou, vocês já colocaram. Pô, o Worf viu ali que, cara, pô, eu sou mais humano agora, né? Minha casa é federação. A Dax faz uma pergunta interessante pra ele, pô, mas vai ser o suficiente? Ele fala, cara, vai ter que ser, mas depois ele vê que não é bem assim. Acho que faz parte do crescimento do personagem. Cara, mas o final é muito duvidoso, assim, cara. Fez muito mal. Não fez mal só pro Bashir e pro Worf em si, né? Esse tipo de decisão. Eu acho que fez mal pro Kearney, porque foi assim, cara, o personagem tinha quase uma década já. Se a gente for pensar acho que foi na segunda temporada que ele apareceu, não é isso? Lá na Nova Geração, em 88. Aqui nós estamos falando de... terceira, Sins of the Father é a terceira temporada. Terceira? Então deve ser... É o 17º. Então já é 89, provavelmente. Mas vamos colocar aí, são 7 anos já de personagem. Ele merecia um final melhor, entendeu? Ficou um final meio anticlímax pra ele, cara. Ele era um personagem importante. E o que me deixou também um pouco aborrecido com o Ron Moore é que ele coloca uma fala na boca do Bashir no finalzinho. Sabe quando você fala assim, cara, eu vou escrever esse episódio aqui, esse roteiro, mas vou deixar uma porta dos fundos de saída aqui. Que o Bashir fala assim, cara, se você fizer isso, vai ser quase impossível recuperar a memória dele, mas ele não fala impossível, ele fala almost impossible, ele fala. He has agreed to provide Kern with a new identity and a new family. He will supply Kern with all the answers he needs. Are you absolutely certain about this, Worf? Because once I've erased his memory engrams, it'll be almost impossible to restore them. He won't remember you or anything about his real life. Então, assim, já me parece que os caras já estavam pensando assim, nós vamos fazer isso aqui pra chocar o público, porque aqui nessa... Não vamos matar, não. Exatamente. Assim, tipo assim, já que a gente tá esticando a corda nessa temporada, a gente já fez a guerra dos Klingons com a Federação. Já fizemos a tentativa de golpe dos oficiais da frota na Federação. Vamos agora fazer uma eutanásia aqui por motivos culturais aqui, entendeu? Junto aqui com o desfecho de um personagem importante, mas ao mesmo tempo vamos deixar aqui uma salvaguarda que a gente futuramente, se a gente quiser, a gente usa. Então, achei assim, cara, uma forma muito pouco, vamos dizer assim, pouco inteligente, cara, pouco criativo, entendeu? De terminar um episódio que poderia ter rendido muitas conversas interessantes, muitos assuntos interessantes. O próprio Castanho já comentou, naquele momento dos anos 90, já tinha alguns países que autorizavam eutanásia por motivos humanitários, né? Suíça, Holanda, Bélgica, né? Alguns estados americanos, o Oregon lá, Montana, o Canadá também. Recentemente teve o caso da esposa do guitarrista do Sepultura, a esposa do Andreas Kisser, acho que é Patrícia. Quem tiver curiosidade, olha no Google, o que foi feito foi suicídio assistido. É recente, tem poucos meses isso. É porque, assim... Brasileiro.
inteiro, entendeu? É porque suicídio assistido sempre foi tabu. Desculpa aí o gatilho aí que a gente possa estar colocando, né, pro ouvinte, mas assim, suicídio sempre foi tabu. E nos anos 90 ali estava muito em voga, tinha uns casos lá nos Estados Unidos que estavam acontecendo, de discussão. Então assim, acho que era um terreno rico para ser explorado de uma forma mais consciente nesse episódio. E aí a gente tem um Deus Ex Machina no final, entendeu, cara? Então não gostei, cara, assim, como aconteceu o desfecho do episódio. Outra coisa que eu acho também em relação a essa questão é que, assim, a discussão é a seguinte: culturalmente, a gente é muito ocidental. A gente olha as coisas que acontecem no mundo de forma muito ocidental. Mas, assim, aqui no nosso planeta mesmo, tem várias culturas que antigamente, assim, culturalmente aceitavam o suicídio. Os hindus lá, né? Os hindus, quando o cara morria, a esposa dele, ela se jogava lá na pira funerária dele, né? Ele estava sendo lá cremado. O costume do hindu era a viúva se jogar, porque socialmente ela também meio que morria quando o marido morria. E assim, os ingleses lá, colonialistas, tentaram impedir isso lá em 1820 e pouco, mas só conseguiram de fato colocar como um processo deletério para a cultura hindu em 1987. Ou seja, já tem pouco mais de 35 anos aí. Então, assim, a gente, quando olha a cultura de fora do Ocidente, a gente tem uma dificuldade de entender. E eu acho que Jornada sempre fez muito bem isso, sempre fazer uma alegoria cultural. Tipo assim, pô, a gente acha um absurdo, mas os caras não acham. Então, assim, qual é o limite? Acho que a discussão do episódio também podia ter sido essa. Qual é o limite cultural de um costume? Até onde a gente pode ir? E aí vocês começaram a falar bem. O Sisko falou pro Worf e pra Dax, falou assim, cara, eu já estiquei a corda demais com vocês. Vocês querem resolver os rituais Klingons? Cara, vocês resolvam fora do horário de trabalho de vocês, cara. Vocês tirem esse uniforme, vão pra outro lugar, entendeu? Mas não dá, né, cara? Ficar toda hora aqui parando pra vocês resolverem uma situação Klingon com agravante de ser ainda aqui dentro da estação, você matar o cara dentro da estação, pô, você tá de sacanagem, né, cara? Então acho que assim, poderia ter sido abordado de uma forma diferente, entendeu? Acho que foi uma oportunidade perdida também no episódio. Vocês bem falaram, mas não era o mote, né, do episódio, tratar disso. Com certeza, não deve ter sido, mas poderia ter sido, entendeu? Foi uma oportunidade desperdiçada, na minha opinião. Eu acho a premissa tem a ver com essa coisa do multiculturalismo, da outra cultura, né? Porque é muito comum, como o Alexandre mencionou, a coisa da... A gente conhece muito japonês, né? Mesmo ele tá ferrado, antes do cara vir me matar, eu tô ferrado, eu tô perdido, eu me mato. Isso totalmente certo dentro daquela cultura, dentro daquele contexto. Então a premissa, eu acho interessante. Ele chegar ali, eu tô morto, só falta eu desencarnar, e eu preciso de você. E eles fazem de uma maneira que não é uma cerimônia bonita, é enfiar a faca no peito do cara. Até aparece o peito, o Klingon, eu acho legal também. Isso é legal pro Worf pra fazer, mas realmente o final é insatisfatório, né? Porque você, mas o cara morreu, aí não tem comentário. Outra coisa chata que não tem comentário, tipo, a gente não tá roubando aqui, apagando a mente dele, porque Star Trek, pensa a coisa da análise, essa coisa do comentário, os personagens estão conscientes do que está acontecendo ali, mais ou menos as regras do jogo para Star Trek, então eles não comentam nada, então você sente que o negócio ali tá mal feito, ainda tem aquela coisa de possibilidade, e a gente sabe que não teve a sequência, aí torna a coisa mais chata, tipo, você salvou o cara e não fez a sequência, tipo, lá no final, ele chegar com o Worf, ele recuperar a memória, recuperar não, agora você vai recuperar a tua honra, você vai voltar, você vai ficar comigo lá no Império. Isso também não ocorreu. Então fica uma coisa, não mataram o cara e não teve sequência. Então, sabendo o final da série, aí fica um pouco estranho e não teve aquela coisa de conversar a respeito, de falar sobre o que vai ser feito, comentar o que foi feito, até dentro da parte cultural. A coisa das perguntas óbvias, não foi feita nenhuma pergunta óbvia, né? Mesmo óbvia. Então isso é que é o problema. A premissa em si dele chegar ali como, digamos, um morto-vivo para a cultura, eu acho totalmente tranquila. Eu acho que o desenvolvimento e a solução é insuficiente, é insatisfatória. Você até, não, mas o Worf perdeu o irmão, legal, isso é dramático, tal, a fala dele é boa, eu não tenho família nenhuma, que tem até outras conotações aí, talvez, é boa, mas você fica meio, mas poxa, isso aqui não tá bom, isso que parece no final das contas. E você, Rô, o que você acha dessa parte do final, da resolução do dilema do Worf com o Kurn? Mas eu vou dizer pra vocês, assim, a mim não incomoda em nada, assim, acho que é
acho uma solução, não vou dizer digna, mas me pareceu assim um dos males o menor. E no fim, assim, claro, poderia ter tido várias outras. Esse foi o caminho escolhido e, assim, pra mim, não estraga o episódio, entendeu? Na verdade, assim, é justamente aquela fala, tipo assim, muito dificilmente ele vai recobrar a memória, não sei o que ela fala, dá aquela pontinha de esperança, assim. Eu brinco quando a gente tá fazendo os episódios de Voyager, que toda vez que eu vejo os episódios, eu já sei que o Neelix não vai morrer, mas eu fico pensando assim, ele podia morrer, sabe? Nossa Senhora! E aí, com essa fala, eu ficava pensando, podia voltar, né? Então, mas é isso, assim, a mim, eu fiquei em paz com o final, assim. Felizmente, fiquei mais em paz do que os meninos. Assim, como que eu vou dizer? Não acho que foi o final perfeito, eu acho que poderia ter sido melhor escrito. Eu acho que eles meio que roubaram ali, né, na hora de escrever isso daí. Eu acho assim, é bem típico de Deep Space Nine você deixar pontas soltas, porque se depois você quiser usar, você pode usar aquilo. Então, por exemplo, eu acho que talvez pro Kurn teria sido um final melhor se ele tivesse, como o Ale colocou, ter morrido ali na explosão, na nave, ou de repente o Worf fala, não, olha só, arranjei um jeito aqui, vou levar meu irmão não sei aonde. Aí o Sisko fala, pô, mas você vai levar seu irmão mesmo ou você vai matá-lo? E aí ele volta e de repente a gente não sabe se o Kurn morreu, se não morreu, se ele matou, se ele não matou, fica aquela coisa ambígua. Talvez tivesse sido mais interessante. Mas acho que eles não queriam se livrar do Kurn. Então, o quase impossível ali, o quase do Bashir, eu acho que isso faz sentido. Agora, a meia-culpa que o Moore fez, né, que ele fala, pô, eu não tava afim de escrever a cena do Bashir e do Worf conversando, eu acho que no fim fez falta, porque o Moore mesmo falou, pô, aí no fim acho que precisava ter tido, porque o Bashir ficou parecendo o cientista maluco, porque a gente não consegue enxergar o Bashir concordando com isso daí. Então, o que foi que o Worf falou para convencer o Bashir? Eu acho que se tivesse tido isso, talvez tivesse ficado menos pior isso daí, tivesse ficado mais crível. Eu só vou discordar, assim, de aquela do contra, né? A do contra. Mas lá vou eu ser a do contra. Mas assim, o Bashir é um cara extremamente inteligente. Ele já recebeu aquele cara 2 vezes tentando se matar de algum jeito. Assim, o Bashir sabe. Tanto que na segunda vez que ele tava lá, que ele foi atingido por aquele tiro, ele ainda brincou assim, ele sobreviveu. De novo. Sabe? Então, assim, o Bashir não é nenhuma criança, assim, ele se deu conta com muita facilidade de que, deixado à própria sorte, ele ia acabar se matando. E que, na verdade, com aquele procedimento, ele estaria dando uma segunda vida, uma segunda chance pro cara. Então, assim, pra mim, não é ciência de foguete, sabe? Assim, que o Bashir não tenha precisado alguém pra soletrar pra ele, né? Pra desenhar, olha só, ele tava tentando se matar, ele não vai aguentar a vida dele assim. Ele não tem pra onde ir, sabe? Eu vejo dessa forma. Tem que assumir que houve uma conversa, né? Que tem um motivo. É a cena que faltou. É a cena que faltou. Mas esse é meu ponto, gente. Fala, o que eu tô entendeu? dizendo. Mas o meu ponto é esse, que não precisa de conversa, porque o Bashir é um cara inteligente o suficiente pra ter se dado conta de tudo que estava acontecendo. Foi ele que deu ponto no cara 2 vezes, entendeu? Então, Rô, mas olha só, beleza. Mas ele que puxou o gatilho, na analogia que eu fiz no começo. Não foi o Worf, não foi a Dax. Foi ele. Não, tá. Eu entendo por um lado, sim. Mas aí, tu mesmo trouxesse essa questão, assim, o que é a alma? O que sobreviveu e o que não sobreviveu? Tu enxergas como se ele tivesse matado um. Eu enxergo como se ele tivesse dado a vida pra outra pessoa. Então, mas ele, pra dar a vida pra uma pessoa, ele apagou a outra. E aí faltou fechar isso, o convencimento, entendeu? Porque senão ele só cometeu, entre aspas, homicídio assistido, entendeu? E ele é, teoricamente, o invólucro da virtude, porque ele tem o pacto de Hipócrates lá, que ele não deve fazer mal a ninguém, mas ele fez, de alguma forma, entendeu? Então acho que faltou o convencimento, faltou a cena do convencimento. Na realidade, a questão aí não é o problema é o Bashir fazer isso
sem o consentimento do Kurn. Exato. Porque eu entendo, o que você falou é perfeito, Rô. O Bashir, ele pode muito bem ter olhado por esse lado, do tipo, ó, esse cara aqui quer morrer, ele vai se matar. De alguma maneira, ele vai arranjar um jeito. E uma maneira de fazer o cara sobreviver e, de repente, viver uma vida melhor e com honra e tal, é ele esquecer essa parte. Mas aí o que me pega aí é essa questão do seu sem consentimento do Kurn ali. Talvez se eles tivessem conversado, mesmo que o Worf tenha falado pro Kurn, não, eu sou seu irmão mais velho e você falou que eu que tenho que falar pra você o que você tem que fazer e você vai dizer aí que você quer isso e ponto final, isso vai ser melhor pra você e tal, entendeu? Mas assim... Não, tá bem, faz sentido. Essa questão do sentimento eu entendo e concordo com vocês. Pensando nessa coisa de você deixar em aberto, eu acho que teria, por exemplo, uma outra solução melhor, porque se a gente for pensar, o Worf poderia ter falado, a gente perdeu a honra, a gente perdeu lá a nossa casa, não sei o quê, aí a gente recuperou. Agora a gente tá lutando aí contra o Goron. Daqui a pouco a gente recupera a nossa honra de novo. Filho, espera um pouquinho, fica calminho aí. Vamos tentar fazer uma coisa. O problema, o que causou a gente perder a honra da nossa casa foi isso daí que o Goron tá louco, tá querendo lutar contra a Federação. Você não acha que ele tá errado? Até é interessante que o Worf meio que tenta jogar pro Kurn isso. Não sei se é uma maneira do Worf apaziguar a culpa dele, ou de mostrar o lado dele pro Kurn e falar, pô, você não concorda comigo? Ele fala, eu me opus ao Goron lá no conselho contra a gente quebrar o pacto com a Federação. Fala, pô, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos trabalhar aqui com a Federação. Você pode ajudar a inteligência da frota para angariar coisas sobre o que os Klingons estão fazendo. E aí, no fim, ele sumiria da história, ele fica lá a parte da história. Se eles quiserem usar o cara, eles podiam usar de novo. Tanto que aconteceu que daí depois o Worf, embora ele vire da casa do Martok, ele ganha de novo o prestígio e honra dentro do Império Klingon. E isso aconteceria a mesma coisa com o irmão. Então, talvez tivesse sido uma opção, assim, mais elegante de você fazer com o Kurn. E lembrando até que o Tony Todd, o ator que faz o Kurn, ele assinou o contrato para voltar a fazer esse papel, mas ele não tinha lido o roteiro. Depois ele fala que ele ficou chateado, tal, que ele não gostou do que fizeram com o personagem, não concordava, achou que ficou meio fora do que ele esperava que o Kurn fosse fazer. Talvez eles tenham errado um pouco aí nesse sentido. Então, Mário, mas aí essa questão do Goron ter tirado a honra, e aí, pô, mas sei lá, daqui a um ano a gente volta à honra, daqui a 10 anos, 5 anos, nunca se sabe se isso ia acontecer. E aí eu acho que, assim, né, fazer um paralelo, por isso que eu falo que foi uma oportunidade perdida. Porque, por exemplo, né, normalmente eutanásia que acontece na nossa sociedade hoje é quando a pessoa ou tá desenganada ou ela tá numa situação onde a dor que ela tá sentindo é lancinante, né, a pessoa não tá mais aguentando suportar viver. E acho que a analogia que o Moore tentou fazer foi um pouco dessa, que assim, a desgraça do cara aos olhos da cultura Klingon ela é tão grande e a dor que ele estava sentindo era tão grande que ele já não suportava mais viver daquele jeito, entendeu? Então acho que assim, vamos esperar aí um ano para ver o que acontece. Cara, o cara não tá mais aguentando, entendeu? O cara não dá mais pro cara, entendeu? Ele não conseguia suportar a vida dele como estava. Ele fala pro Worf, é porque você não viu os homens do Goron ir lá e tirar nossas terras, tirar os nossos homens, né? Porque tô entendendo que a família lá os filhos de Mog, devia ser um grupo, né? Um grupo de homens, né? Que aí tem os subalternos, as pessoas que são agregadas à família. E o cara tirou os direitos de todo mundo, tirou as terras. O cara foi humilhado lá perante o imperador, no Alto Conselho. Então isso na visão do cara não tinha desgraça maior do que essa. A dor que o cara devia estar sentindo, a dor que eu digo, a dor na alma do cara. Como ele estava se sentindo. Devia ser muito, muito grande. Ele falou, cara, eu já tô morto. Socialmente eu já tô morto. Entendeu? Mas pode daqui a 6 meses a situação pode mudar, 1 ano, cara. Você não tá entendendo. Eu não tô aguentando. Isso é uma desonra muito grande. Eu perdi totalmente a minha razão de existir. Então, assim, nesse ponto, eu acho assim, né? Como eu digo, culturalmente, a gente tem o costume de olhar as coisas de forma ocidental. Então, assim, se a gente for fazer uma analogia, vamos dizer que o cara realmente estava doente, ele estava terminal, ele estava sentindo uma dor lancinante. Então ele falou, cara, eu tenho meu mérito de querer morrer e eu preciso que você me ajude. Aí o Worf tentou ajudar, obviamente, aí a Jadzia interrompeu e ele reclama com o Worf. Por que você não desafiou eles, né, como um Klingon?
Klingon? Por que você não falou pra eles que era meu direito morrer desse jeito, entendeu? Então, assim, essa parte eu acho muito legal, muito interessante. Essa parte do roteiro vai tentando transferir exatamente o que o cara tava sentindo pro Worf. Tá falando, cara, você não é Klingon mais. Você não pensa mais como um Klingon. Você não consegue mais entender o tipo de dor que eu tô sentindo, entendeu? E agora eu sou obrigado a peregrinar aí como um cara que tá no limbo. Eu não tenho mais minha honra, eu tô sentindo uma dor impossível e você não tá conseguindo me ajudar. Eu preciso morrer, cara. Me ajuda a morrer, pelo amor de Deus, me ajuda a morrer. Entendeu? Então essa parte do roteiro eu acho interessante. E volto a repetir, eu acho que foi uma oportunidade perdida pra discutir esse tipo de coisa, entendeu? Por que achar uma solução dessa que foi dada no final, entendeu? Uma solução inócua. Igual você falou, roubaram, né? Parece, assim, você se sente enganado no final do episódio. Você fala, pô, bicho, os caras estão de sacanagem, pô. O final do cara vai ser esse, entendeu? Não foi honroso para o personagem. Independente do cara ser Klingon ou não foi honroso pra ele. Eles se livrarem do personagem do jeito que foi, entendeu? Acho que o grande problema do episódio é esse. O Worf tenta achar uma solução humana ali pra ele. Ele vai poder viver em honra, eu vou perder meu irmão, mas ele vai poder viver em honra, né? Ele coloca na cabeça dele que vai ser melhor. Eu fiz isso com meu irmão, agora ele vai poder viver lá numa família que é honrada e tudo. Então, e ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem, né? E se ele não ficar bem? E se ele virar um assassino em série, um estuprador, alguma coisa assim? Como é que fica a alma dele? Vai pra Sto-Vo-Kor? Entendeu? A solução que ele achou não é boa em nenhuma... Olhando pro lado do Kurn em si, não é boa em nenhuma instância, a não ser pro próprio Worf, que aí ele não se sente culpado como humano de ter cometido eutanásia, entendeu? Por isso que não é legal, não faz bem pra ninguém. Não fez bem pro Worf, não fez bem pro Kurn, não fez bem pro Bashir. Eu acho que culturalmente ali, eles têm umas coisas ali. E aí quando o Worf fala que o Nogra era amigo do pai, é uma família honrada e pequena, mas que tem muito orgulho lá e tal, você acredita ali, que você sabe que é um cara do bem, um Klingon do bem ali. Então o Worf não colocou o Kurn num local em que ele não pudesse viver de forma boa, entendeu? Isso não vejo. Eu acho que ele empurrou pra frente o problema. Ele deu uma chance agora o cara vai viver essa outra vida e ele pra frente, ele pode morrer com honra como um Klingon gostaria de morrer com honra. Entendeu? Então, ele pode morrer com honra, mas ele poderia já ter morrido com honra. Porque o que ele fez até aquele momento foi honrado, entendeu? Só que não foi dada a chance a ele de escolher o destino dele, que é o direito do Klingon. E assim, essa solução que arranjaram, como eu disse, machuca a história dos personagens. A gente acabou nem falando do Sisko, mas será que o Sisko estava ciente do que estava acontecendo também? Porque se ele tivesse, também seria uma decisão questionável, visto que ele tinha dado um esporro antes, dizendo que não era para resolver esse tipo de coisa lá. Aí eu resolveram. Acho que ele sabia, mas não queria ouvir, porque você vê que depois que ele briga com os dois, aí ele tá conversando com o O'Brien e com a Kira lá, tal, do negócio das minas e não sei o quê. Ele fala para ela pegar a Defiant e levar lá para estudar, ver o que está acontecendo. Aí o O'Brien começa a querer falar com ele, fala, não quero ouvir, não quero ninguém defendendo aqui, pode ir embora, entendeu? Então, meio que assim, ele deixou claro que ele não queria saber nada sobre isso daí. Ele precisava que o Worf se comportasse como um cara da frota. Então, mas aí o Worf fez exatamente o que ele falou pro Worf não fazer. Ele matou o irmão dentro da instalação da Federação. Mas não falaram pro Sisko. Então o Sisko é negligente, né? Você não poderia ter feito isso aqui. Isso aqui é uma estação da Federação, não uma estação Klingon. Se os caras fizeram na enfermaria da Federação, primeiro, né? Você tirou a vida do cara. Aí, na prática ou metafisicamente, tirou a vida do cara. O Sisko já tinha falado que não queria isso na estação. Não, mas aí o Sisko não foi avisado. Então ele foi negligente. Ele sabe que o irmão do cara tá lá na enfermaria, aí o cara levanta da maca com outro nome, usando o recurso da Federação lá pra mudar o DNA do cara, etc, etc, e ele também não faz nada, aí fica ruim pro personagem Sisko também, entendeu? Essa solução ficou ruim pra todo mundo. Não ficou bom pra ninguém, cara. Deixa eu falar uma coisa. Você tá vendo o episódio e chega um determinado momento, tem aquela primeira cena do O'Brien e da Kira no Explorador. Quando eles começam a falar e tem aquela explosãozinha, aparece aquela ave de rapina, aí você se liga, tem uma história B, algum tipo de história secundária, além da questão do Worf. Então não vai ser um episódio totalmente sobre a meditação, sobre o que o Worf deve fazer. Então tem uma outra coisa. Aí quando essa história B, vamos chamar assim, caminha, você começa a pensar que ela vai se fechar, ela vai interagir com a primeira história, a história original, chamamos de A, e você nota
que existia a possibilidade clara ali de resolver com essa história. Sim. Que, inclusive, é mais ou menos a rota que a gente tem lá na 7ª temporada com o Core. Ou seja, havia uma solução que não tinha nada a ver com o Bashir, não tinha nada a ver com o Sisko, que dava a honra pro cara, que é exatamente o que ele pediu pro Worf, que era fácil de fazer e estava ali na cara do gol. E não foi explorada, entendeu? A solução, digamos, mais simples, envolvendo aquela trama secundária dele eventualmente morrer com aquele contexto. Então, eu acho que a gente já mencionado isso nessa possibilidade, mas é curioso, quando você vê o episódio, dá a impressão que o episódio vai nessa linha. E no final tem uma reviravolta, volta para a questão original e faz a limpeza de memória. Outra coisa que eu não lembro muito bem, que a doutora Pulaski, ela andou mexendo com essa coisa de apagar a memória. Eu não lembro a extensão do apagar memória que ela usava e eu não lembro também exatamente que autorização que ela precisava para apagar a memória. Isso aí eu estou em dúvidas. Foi em Penpals, na 2ª temporada. O Picard pede para ela apagar a memória lá da menina, porque o Data quebra a primeira diretriz, e aí todo mundo acaba envolvido, porque o Data tem que ir lá pro planeta, aí o Riker que pilota lá o teletransporte para mandar ele lá pro planeta, para pegar a menina, aí o Data acaba levando a menina de volta pra Enterprise, aí a menina vai parar na ponte, aí vê tudo que tá acontecendo, aí o Picard liga pra Pulaski e fala, ó, a menina tá indo aí pra enfermaria, eu preciso que você apaga a memória dela, dos acontecimentos que tiveram aqui. Recentes, ué. Que ela não se lembra do Data, nem que ela teve aqui na Enterprise. Aí a doutora Pulaski tem aquele discurso lá de tecnobaboseira. Não, vou precisar saber qual é o engrama. Qual engrama que é, qual é a via neural, essas coisas, né? Essas loucuras aí. E aí, cara, o Data leva a menina na enfermaria, eles deitam a menina na maca lá e ela passa lá um equipamentozinho na cabeça da menina. Primeiro desliga a menina, né? Dá um hipospray lá no pescoço da menina e depois passa uma máquina lá. Aí o Data meio que questiona. Pô, é necessário mesmo? Aí ela fala, é necessário pra proteção dela e pra nossa proteção, entendeu? Então o negócio lá, por mais e você lembra de outro episódio que ela faz, ou só nesse? Não, só nesse. É Penpals, o nome do episódio da 2ª temporada. E aí no da terceira, aquele Who Watches the Watchers, a Beverly faz um pouquinho lá com aquela alienígena. Não, eu acho que falha, né? Falha, aí exatamente. Né? Falha, aí deixa do jeito que tá. Tipo também assim, é memória recente, né? Exato, mas lá não funciona, porque, sei lá, o cérebro é mais desenvolvido, etc, etc. Tá. E os caras são mais parecidos com vulcanos, aí eles entendem assim, não, eles são mais lógicos, então a sociedade deles vai se desenvolver porque eles são mais lógicos, entendeu? Sabendo que tem outras raças mais desenvolvidas. O que o Julian faz aqui é extremo, ele apaga, ele faz mágica aqui. Porque ele sabe falar Klingon, ele sabe tudo sobre a cultura Klingon, mas ele não sabe absolutamente nada quem é e tudo que ele viveu. Né? É um negócio meio mágico que o Julian consegue fazer aqui, entendeu? Cientista maluco, é um negócio né? bem extremo que ele faz, entendeu? Tipo assim, ele vai fazer relatório pro Sisko, eu fiz isso assim, assim, assim. E aí, tá tudo certo, Sisko? Realmente é complicado, gente. Que ele faz uma coisa aqui meio extrema. Roberto, não fica ele faz com a gente. Outra coisa. Ele faz mudança cosmética, ele deve mexer em alguma coisa no DNA, entendeu? Ele fala que vai demorar acho que 5 horas para mudar o DNA do cara. É complicado, assim. Ou seja, ele fez isso. Aí vamos fazer uma hipótese aqui, vamos fazer uma analogia. Ele está numa condição terminal, mas vamos supor que não seja uma condição terminal, seja uma condição de extrema depressão, assim, de depressão imensa, que você só vê a morte como solução para a tua depressão imensa. Então seria mais fácil o Bashir fazer alguma tecnobaboseira ali para regular os níveis de neurotransmissores na cabeça ali do Korn, para ele começar a pensar direitinho? Sei, eu fico meio, é aquilo que eu falo sempre, quando tem a solução técnica, assim, você fica, mas por que essa solução técnica é essa e não aquela, que você não é baseada em escolha de alguém? No caso, deveria ser do Korn, em parte, pelo menos. Aí você começa, mas já naquele episódio fizeram assim, no outro episódio fizeram assado, por que ele não fez um negócio que parece ser mais simples e fez um negócio que parece mágico? Aqui é mais radical, mas é meio que o que hoje em dia se faz, por exemplo, o tratamento do pessoal que tem estresse pós-traumático, que aconteceu alguma coisa, aí eles fazem um tratamento lá para a pessoa
esquecer aquilo que episódio aconteceu, né? Ou, sei lá, muito com um soldado que foi pra guerra. Tem se feito isso. Mas aí a gente volta naquela questão, pô, o cara escolheu fazer aquilo, ele tá fazendo de sã consciência, ele fala, não, eu quero esquecer sobre isso para eu poder viver melhor. E aqui o Kern não foi dado o direito para ele de escolher. E mesmo esse tipo de tratamento, Mari, ele é envolto em discussões, porque, tudo bem, para o indivíduo vai fazer melhor, mas e para a sociedade como um todo? Porque a gente aprende com a soma das nossas experiências. Então, por exemplo, a gente sabe o que não fazer com base no que aquilo que a gente já fez. Para esquecer eletrochoque? Não é eletrochoque, não. Não, é programação neurolinguística, entendeu? Mas não se faz tratamento para esquecer do ocorrido todo. Se faz tratamento para que essas memórias sejam menos fortes e retornem de uma forma mais... Não retornem sempre como uma vivência. Porque o que acontece no transtorno pós-traumático é que quando uma memória dessas retorna, é como se a pessoa estivesse revivendo aquele trauma toda vez. E os tratamentos que hoje existem nesse sentido são no sentido... Como já falei, assim, de que a memória, ela não vai desaparecer, não tem como esquecer totalmente do negócio, entendeu? Então, é claro que o aprendizado não vai embora. Não, então, mas, assim, eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, Rô. Estou dizendo que quando se coloca esse tipo de tratamento, sempre tem, né, algum tipo de questionamento. Então, por exemplo, tem locais, nos Estados Unidos especificamente, por exemplo, tem estados, por exemplo, que não aceitam esse tipo de tratamento. Eles tentaram legislar em cima disso e não passou. Então, tem estados que não aceitam esse tipo de tratamento, entendeu? Entendi. Eles entendem assim, não, cara, a sociedade é a soma das experiências dos indivíduos. Então, se você começa a amortecer ou mitigar alguns tipos de coisas, isso impede com que a sociedade aprenda, vamos dizer assim, entendeu? Aí um cara deu um exemplo lá... Né? Quem não passa pelas coisas adora meter o bedelho e dizer o que a pessoa que está envolta naquele negócio tem que fazer da vida. No caso, eu li até um artigo falando de um cara que era... lá eles não têm o nome de deputado, né? Chama congressman lá. Mas o cara tinha perdido um filho lá na guerra lá do Iraque, e ele era contra, né? Ele falou, não, eu passei a minha dor, né? Perdi meu filho, mas isso fez com que eu e minha família aprendesse de outras coisas. E eu não acho que isso, né, tenha sido totalmente prejudicial. Se por um lado foi muito ruim ter perdido lá meu filho, por outra, a gente aprendeu um monte de coisa, aprendeu a viver melhor como família, etc, etc. E lá, quando ele deu esse discurso, ele foi contra lá deixar esse tipo de tratamento lá no estado onde ele legislava, entendeu? Mas eu não lembro exatamente, assim, dos detalhes, assim, entendeu? Só tô dizendo que mesmo quando, hoje em dia, quando se levanta esse tipo de discussão, a gente precisa ajudar essas pessoas. Tem, né, gente que fala, não, a gente precisa entender que isso tudo faz parte do ser humano, do aprendizado do ser humano. Embora eu também não concorde, tá? Se eu tivesse um problema aqui, um estresse pós-traumático, ou minha filha aqui, sei lá, minha esposa, as pessoas que eu amo, eu ia querer um tratamento pra eles, entendeu? Eu não acho que o ser humano só aprende na dor, não, entendeu? Principalmente se a dor é muito pesada. Porque cada pessoa sabe lidar com uma coisa de formas diferentes. Duas pessoas podem ter vivido a mesma coisa, mas uma consegue, de alguma forma, viver com aquilo e a outra não. E aí você tem que dar a oportunidade daquela que não consegue, de repente, mitigar aquilo lá e esquecer de alguma forma aquilo para poder viver melhor. Então, você dizer que ninguém não poderia fazer isso é muito arbitrário, né, a gente pensar isso daí. Pois é, mas acontece, né? Não, com certeza. Foi o que o Alberto falou, tem sempre alguém falando o que o outro tem que fazer. Você não sentiu aquilo, mas você fica falando pro outro que o outro tem que fazer daquele jeito, né? Aí, o que eu acho legal, só um comentário dessa parte assim do Kern e do Worf, que quando o Kern tá no quarto do Worf, ele acorda da primeira vez lá, tal, que ele tinha bebido, aí o Kern fala a mesma coisa que ele falou pro Worf quando ele entra no quarto do Worf lá na Enterprise, lá em Sins of the Father. Isso aqui não é um quarto de guerreiro. Aí o Worf falou assim, ele atende as minhas necessidades. Então, eu acho legal como eles fizeram um paralelo. Tem muita coisa ali que acontece nesses episódios na nova geração e que a gente vê aqui, que eles usaram isso em
Deep Space Nine. O Moore, ele tem alguns costumes, né? Primeiro de citar episódios passados, ele gosta, né, de fazer esse tipo de ligação, né, com os episódios, principalmente aqueles que ele escreveu. E, cara, assim, com todo respeito, cara, o Moore também tem um certo fetiche e nunca teve muito escrúpulo pra se livrar de personagem, né, em Jornada, sendo eles importantes ou não. E assim, precisamos dar fim a alguém. O Moore era sempre o primeiro a levantar a mão, não, deixa comigo que eu escrevo. Vide aí o Kirk in Generations, o Kurn aqui, enfim, a gente pode... O Gowron, né, que eu não vou dar muito spoiler, lá na 7ª temporada. Ele sempre gostou, né, acho que ele tinha um prazer mórbido de se livrar de alguns personagens, entendeu? O fetiche dele. Mas é interessante que eles não matam o cara. Então, depende do ponto de vista, né, eles tinham uma confiança que eles iam trazer ele de volta. Então, mas... Acho que não confiança, mas assim, vamos deixar em aberto. Se surgir uma oportunidade de uma boa história para ser contada, a gente volta com ele, porque oportunidade até teve, porque ele podia ter, depois que ele ficou bem lá com o Martok, tudo, ele poderia ter tentado recuperar o irmão, a memória do irmão, para que ele pudesse agora voltar, tá com honra numa casa. Mas eu acho que assim, tem tanta coisa que eles deixaram para trás de que tinha possibilidade, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Eles falam, quantas vezes eles quiseram trazer lá o Shakar de volta, não, mas não vai encaixar aqui, não dá, não deixa. E assim vai indo. Então, eu vou fazer outra pergunta. Até o último ato, vocês entendem que o Kurn é um caso perdido, é um caso de desespero, e não teria como bolar no último ato o seguinte plano: o Dr. Bashir aqui vai modificar a tua face, vai modificar suficientemente o teu DNA e você vai se esconder com esse pessoal que é aliado do nosso pai. Você vai ficar ali até eu ter uma posição melhor para te orientar. Você vai ter que aguentar ali, vai se esconder, até eu ter condições de recuperar a nossa honra. Vocês acham que seria impossível argumentar isso? Vocês acham que é coerente? Ele não propôs isso? Isso não vem à mente de vocês? Essa possibilidade? O que você acha, Rô? Eu acho que é impossível. Seria impossível ele propor isso, né? Eu acho porque, na verdade, é claro, pra gente, aquilo que vocês estavam comentando mais cedo, para uma sociedade ocidental que tem um determinado set de valores... Não, isso eu sei. Isso perfeito. Nem passa pela cabeça a gente pensar em não buscar soluções alternativas e tudo mais. Isso daí seria uma alternativa. Mas para um cara que já foi... Eu até acho engraçado, assim, ele fala assim, tu não tava lá quando o conselho deu as costas para ti, não sei o quê. E, na verdade, o Worf tava, né? Mas, enfim, aconteceu isso com ele, né? Todo mundo virar as costas, não sei o quê. Mas eu acho que eles foram criados de maneira absolutamente distinta e eu não enxergo o Kurn tendo um potencial de racionalidade tão grande. Eu não vejo dessa forma. E você acha que o episódio vendeu bem isso? Isso aí tá bem vendido. Ficou muito claro que ele não é uma pessoa... Não é uma pessoa que trabalha mais com o lado racional do que com o emocional. Perfeito. E aí, a partir disso, esse sentimento dele de vergonha tomou conta de tal forma que ele não vê uma solução. Pra mim, ficou isso. Tá. E eu lembrei agora de uma cena que eu achei maravilhosa, que é ali mais pro final, daí o Kurn fala pro Worf, pensando em tudo isso que a gente tá vivendo aqui, só tem uma coisa que eu me arrependo, é que da gente não ter sido criados juntos, seja como Klingon, seja como humano. You know what? My one regret is, Worf, that we weren't raised together in the Empire. On Earth, it wouldn't have mattered, but the sons of Morg should have never been separated. On that, we both agree. Nossa, eu achei isso fantástico, assim. Achei bem legal. É profundo ali aquela coisa de que, independente do fato deles serem diferentes, deles pensarem diferentes, deles não concordarem com essas questões, do Kurn achar que o Worf não consegue ser Klingon, que a influência dos humanos nele é muito grande, mas ele ainda continua amando o irmão. Ele é o sangue, os dois são muito importantes um pro outro. Eu achei isso bem legal que eles colocaram. Daí tem só mais umas coisinhas aqui que a gente não falou. É interessante porque eu assisti os episódios da Nova Geração e eles me parecem mais
não são sombrios, mas eles são mais sérios, não sei. E aí eu falei, nossa, eu não aguento mais assistir, mas eu preciso assistir o Sons of Mog agora. Eu já estava cansada, depois de 4 episódios em seguida, né, 3 horas direto assistindo a vida do Worf. Falei, nossa, vou assistir mais um. Mas aí é interessante que começou Deep Space Nine, o clima parece ser completamente diferente, a ambientação dos episódios, porque daí já entra naquela primeira cena do Worf com a Dax, que começa muito mais leve, e é gozado que a gente sempre tem aquela percepção, todo mundo fala que, não, Deep Space Nine é muito mais pesada, talvez menos positiva, sei lá, do que o resto das outras séries até então, mas esse episódio, apesar de ter várias coisas assim, ele tem várias coisas que são mais leves. Então a conversa da Dax e do Worf ali no começo, e é até interessante porque eles tinham um propósito, eles colocaram os dois juntos para ver se ia ter química com o Michael Dorn e a Terry Farrell, e aí o resultado foi positivo, porque aquela cena inicial lá é muito boa. O Worf fala, você tá querendo se mostrar aí só usando a Battlet, né, que é uma arma maior e não sei o quê, achando que você tá podendo. E aí depois, na hora que ele fala, você tá até querendo aí com essa roupa, tal, se mostrar pra mim, e ela fala, eu não tô fazendo isso, né? Com cara séria. The mechlith definitely has its advantages. But I still think the batlith, with its longer reach, is usually the deciding factor. That is a classic argument. However, I find using a large and intimidating weapon like the batlith often leads to overconfidence. So you think that I was overconfident? You were overconfident. You thought by distracting me with your outfit, you would gain an advantage. My outfit? I only assumed that... You thought that I wore this for you. Talk about overconfidence. A Jadzia, ela é muito boa, ela é muito engraçada, porque ela fala séria pra ele. Não, mas como que você pode dizer isso? Isso não era pra você, isso não tem nada a ver e tal. E daí ela vira e dá uma risadinha, né? Tipo, te peguei. E eu achei interessante eles terem feito isso, que daí era o que a gente já tinha falado, que no fim isso ia acontecer e tal, que a gente discutiu sobre se era bom ou não pra personagem da Jadzia. E aí começa aqui mais sério. E aí também, aí tem a conversa com o Odo, né? Tem 2 cenas com o Odo, que também tem uma coisa mais leve, assim. Pô, o Odo tá fazendo piada. É muito engraçado, né? Porque lá a segunda cena é quando o Worf chega lá, que o Kurn já tá trabalhando como segurança no staff do Odo e tal, e aí, a hora que o Worf chega pra perguntar pro Odo como é que o irmão dele tá indo, aí ele fala, não, tá tudo certo, né? O Kurn só matou 4 Boslicks até agora, né? E ele dá meio que uma risada, o Odo não é de fazer isso. Ele diz, a Kira tem razão, você não tem senso de humor, Worf. E na primeira cena dos dois, que é quando ele vai pedir pro Odo pra empregar o irmão e tal, e aí ele fala, não, tô te devendo uma. Aí o Odo fala, mas eu sou um homem que coleta as dívidas. Que daí é outra coisa que até fiquei na dúvida. Em algum momento o Odo cobra essa dívida? Tem algum episódio que ele pede alguma coisa pro Worf? Eu não tô lembrando, mas pode ter. Mas ele tá falando sério? Ou é parte da piada, parte da sacanagem? Eu não lembro se teve alguma coisa. Não, ele falou sério. É né? Sério? Pra mim ele falou sério e não, ele nunca cobrou, não. Pelo menos explicitamente, não. Ele nunca chegou e falou, lembra lá daquele negócio? Ou, você tá me devendo uma. Ele nunca falou dessa forma, não, entendeu? Explicitamente eu tenho quase certeza que não, realmente. Mas se teve algum favor, assim, interpretável como tal, não tô lembrando, não me ocorre. Não, mas eu acho que ali foi o Odo mais usando a psicologia Klingon, né? Que o Klingon não gosta de ficar em débito com ninguém, entendeu? Seria uma desonra ficar em débito, entendeu? Realmente, vamos dizer assim, não desonra total, mas tipo assim, eu não posso ficar em débito com esse cara, entendeu? Você vê que o Worf sai totalmente constrangido lá da delegacia, cara, entendeu? Ele sai constrangido. Por isso que eu tô falando, não é uma sacaneada, uma espécie de... Não, porque eu acho que se fosse sacaneada, o Odo ia dar aquela risadinha que de vez em quando ele dá. Ele não dá risadinha, né? Ele não dá risadinha nenhuma, entendeu? Que parece que é não sei, parece que é, sei lá. Eu acho que é o modus operandi do Odo mesmo, entendeu? Mexer com o psicológico dos caras. Ele faz isso com o Quark, ele faz isso quando ele precisa lá na estação. E o Worf não tinha que ter sacaneado o Kurn reclamando do uniforme, não? Cara, então, mas ali foi... O Worf é muito duro mesmo, né? O Worf mas tipo assim, ali ele já viu que o cara tá
tava, tipo assim, ela tava mal, psicologicamente, emocionalmente. Aí não dava, né? Não dava. Tá cachorro morto, né? E ali o cara reclamou literalmente, mas depois você vê que não era tão literalmente assim, né? Ele tava assim, ele não tava gostando do uniforme dos dois jeitos, entendeu? É lógico. Tava achando apertado, entre aspas, dos dois jeitos. E achei legal essa parte do episódio, eu achei interessante, a escrita em si. O Moore foi bem, cara, até o final ali, entendeu? As ideias são boas, só faltou ele terminar bem o episódio, e aí acaba machucando vários personagens ali, entendeu? Então, enfim, né, ele poderia ter feito um trabalho mais afinco ali. Não sei se é porque ele escreveu o episódio... Esse último ato tem algo de estranho, sei lá. Então, eu também acho. E aí, assim, eu só posso... Não tem na trivia, mas tem algo estranho aí, tem algo aí que não tá explicado. Eu só posso deduzir, Castanha, que ele escreveu o episódio sozinho, deve ter tido uma colaboraçãozinha ou outra, mas assim, o crédito é só dele. Então, não sei mas isso em Deep Space Nine não vale nada. Quantos episódios não foram escritos por um deles ou por vários deles e o crédito é de um outro carinha, entendeu? Ali era muito colaborativo, eles criavam a história toda ali e aí o cara ia, sentava e escrevia. Claro que daí as palavras, diálogos, tal, pode ser muito que ele crie, mas a história não vai acontecer isso, eu acho que era muito junto ali. É difícil a gente saber se foi 100% ele. Não, então, mas aí, o Mário, faz parte do processo, né? Como eu tô te falando. Uma coisa é você ter uma dupla para escrever, porque aí você bota story by, que é a história de alguém, e o teleplay by. Teleplay, normalmente... É o roteiro, né? É o cara que vai escrever o roteiro. Então, mas o roteiro, você tem que quebrar o episódio todinho, fala por fala, entendeu? Colocar o time das falas, você tem que simular a fala na sua cabeça para botar no papel, e isso aí é trabalho braçal. O gostoso é escrever história. Escrever um roteiro é mais braçal. Por isso que o Aira sempre escrevia com o Robert Hilton. O Robert Hilton era o Juninho, era o Murilo lá. Juninho? Entendeu? Essa foi histórica. Deixa eu fazer um parênteses. Anota isso aí, meu Deus. Mas o Ale sempre fala Juninho, né? Ele sempre chama o Murilo de Juninho. Então, porque o Robert Hilton, esse foi o primeiro trabalho profissional dele, de fato, como escritor. Como recorrente, como fazendo parte de uma equipe, não como freelancer. Então, assim, claro que o Aira, como o produtor executivo, tinha muito mais coisa pra fazer. Então, ele fazia a história lá, pegava lá as dicas da galera, e no final, na hora de quebrar o episódio para escrever o roteiro, ele devia falar assim, ele chamava o Robert Hilton de Wolf, né? O Wolf seria Lobinho. Ô, Lobinho, faz aí, filho, escreve aí que depois eu reviso, entendeu? E essa parte é chata. Se você perguntar para 9 entre cada 10 escritores, vão dizer que essa parte é mais chata. De você ter que colocar linha por linha, entendeu? Colocar no formato. Tem lá uns softwares lá que coloca no formato, mas, pô, você tem que escrever, não tem jeito. O que o cara vai falar, o que vai sair da boca do ator. E essa parte é chata. Então, eu não sei se o Ron Moore tava de saco cheio essa semana, entendeu? Bicho, entendeu? Tô de saco cheio. Às vezes o Rick Berman passou muita anotação nessa semana. Pô, vocês já deram golpe lá na federação tem 2, 3 semanas. Agora vocês estão querendo, matar o cara aqui, eutanásia aqui, o oficial da frota aqui, matar o Gene Roddenberry deve estar se revirando o túmulo lá, pô, pelo amor de Deus. Aí o Romulo deve ter ficado puto, deve ter falado, cara, vou deixar o cara vivo então, e é uma morte peronomútil. Mas ele não pensou direito. E aí, assim, porque assim, vou matar a peronomútil, mas matou, pô. Se você tira as memórias do cara, o cara que existia deixou de existir. Não, mas aí o cara tá vivo lá na outra família, mas aí já é outra pessoa. Literalmente, a gente é a somatória das nossas experiências, do que a gente viveu. Quando você tira isso tudo do cara, ele vira outra pessoa. Não, mas é o mesmo personagem. Desculpa, cara, não é. É outro personagem. Pode ter a mesma cara, a mesma voz, mas é outra pessoa. Muito embora, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Elas foram criadas no mesmo ambiente, pelas mesmas pessoas, com os mesmos valores e elas são completamente diferentes. Exato, é igual gêmeo. Mas você bota normal. Ué. Assim, elas são totalmente diferentes, mas alguns valores são iguais. O temperamento e tal, elas são diferentes, mas elas pegaram os mesmos valores e tal. Aí o quanto isso é da criação, o quanto isso é do DNA, digamos. O quanto o Rodek vai ser diferente do Kurn em relação aos valores.
Será que a criação é quem fez tudo? O meio foi o que fez ele ter os valores que ele tinha, tal? Ou agora que vai mudar o meio, ele vai ser uma pessoa completamente diferente? Vai ser diferente, Mari. Tá provado pela ciência que a gente é fruto do nosso meio, a não ser que você tenha algum tipo de disforia psicológica, uma sociopatia, uma psicopatia. Que aí, mesmo com um ambiente favorável, pode ser que o negócio dê errado. Mas assim, a gente é fruto do meio, cara. Em todos os sentidos. E no caso dos filhos, eles interagem entre si. Um interfere com o outro, inclusive. Sim. E um reage ao outro. Mas assim, já fizeram esse tipo de pesquisa com gêmeos. Aí o gêmeo que sofria mais bullying ficou pior psicologicamente do que o que não sofria. E todos tiveram praticamente as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos impulsos, né? As mesmas referências, entendeu? Mas um sofreu alguma coisinha diferente que mudou a forma dele se comportar, ver a vida. Então você tá tirando tudo que o cara já acumulou, de acúmulo intelectual, emocional do cara, psicológico do cara. Pô, ele vai virar outra pessoa. E mesmo você depois querendo fazer tudo igualzinho, ele vai pra uma família boa, mas lá ele vai ter outro tipo de estímulo, entendeu? Vai ser diferente, ele vai ser outra pessoa. Eu tava tentando lembrar de alguma coisa análoga em Star Trek, mas eu tô com dificuldade. Tem o Riker, pô. O Riker 1 e o Riker 2. O Tenente Riker, o Thomas Riker e o William Riker. Mas eu acho que não é a mesma coisa aqui, que não tá muito claro o que o Bashir fez de fato, entendeu? É bem difícil. Então, mas... Porque o Riker era mais claro, memória até aquele ponto. Então, mas os dois, cada um viveu uma vida diferente. Eu acho mais claro do que tá acontecendo. Até pra então, mas vai ser a mesma coisa pra mim. Opinião, né? Pra mim é a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, o Riker, playboyzinho até certo ponto. Depois virou chão de fábrica, porque ficou sozinho no planeta. Esses anos de solidão dele fizeram ele se transformar numa outra pessoa. Aqui é a mesma coisa. O estímulo que ele vai ter vai ser diferente. Então ele não vai ser a mesma pessoa, ele vai ser outra pessoa completamente diferente. É outro estímulo. Não, eu acho que isso é razoável, Alexandre. Eu tô falando que eu não sei exatamente qual é a condição inicial, entendeu? No caso Thomas Riker, eu sei a condição inicial mais claramente. Aqui não tá muito claro pra mim. Aqui é pior. É esquisito, eu acho. Eu ia perguntar outra coisa. Vocês acham que ele perder a memória é mais tocante do que se ele tivesse morrido, digamos? Tem alguma opinião quanto a isso? Pra mim ele morreu do mesmo jeito. Não entendeu? tem diferença. Pra mim, não. De forma prática, pra mim, não. Aquela pessoa cessou de existir, entendeu? Mas depois se recuperar a memória dele, cara, ainda assim ele vai ser outra pessoa. Porque durante um tempo ele deixou de ser aquela pessoa pra ser outra. Então corre o risco dele matar o novo personagem lá que foi criado também. Que aí ser outra tragédia, entendeu? Que ele vai virar uma terceira pessoa. Que ele vai ser a soma do primeiro com a soma do segundo, entendeu? Acho que as implicações são piores ainda. É uma espécie de Tuvix. Exato. É uma espécie de Tuvix e duas passadas, É curioso isso aí, é meio esquisito mesmo. E você, Rô, o que você acha? Puxa vida, eu achei tocante o final. Eu achei mais emocionante do que se ele tivesse matado, sabe? Mas pela perda do Worf, assim, da coisa do Worf ter que dizer que não tem família e tal, por aquela coisa. Assim. Acho que a escolha que o Worf teve que fazer pesou muito, então... eu acho que, embora o Worf não quisesse que ele morresse, se ele morresse ali e tal, com honra, ele ainda racionalizar, talvez, não, então ele conseguiu o que ele queria. Aqui, ele tenta fazer uma coisa boa pro Kurn, porque ele não quer perdê-lo, mas ele acaba perdendo. Então eu acho, assim, super forte, assim, pro Worf, né? E aí quando ele fala pra Dax ali, que daí ele não tem mais família, eu acho que não é nem... ele esqueceu do Alexander, que ele tem um filho. Não, eu acho que é aquela coisa do Klingon, da casa do Mog. Né? Porque sempre quando um Klingon se apresenta, ele fala, não, eu sou o fulano, filho de ciclano. E agora ele não, sabe, ele não tem mais... Como falar isso? Porque ele perdeu a honra, a casa dele não tem mais honra, tal, então ele não é filho de ninguém ali, e aí ele também não tem mais o irmão, e aí a gente viu naquela cena anterior que eu falei, que o Kurn fala, né, o único arrependimento da gente não ter crescido junto, tal, então imagino que pro Worf, o impacto dele ter escolhido apagar as memórias do irmão é mais dramático do que se o Kurn tivesse morrido. E você falou sobre o Alexander, que ele ainda tem a fala do Worf. Eu queria que vocês comentassem. Who are you? I am Worf. Are you part of my family? I have no family.
Então, assim, eu acabo concordando com a Mari, porque, assim, acho que se a gente for pro outro análise freudiana aí, né, de que, pô, ele tá esquecendo do filho, acho que seria pior ainda pro personagem, né, mais danoso, porque eu já acho o comportamento do Worf com o filho muito ruim, assim. Pô, o cara tem um filho e o filho tá longe, ele nunca vê o filho. Não sei como é que as coisas são do século 24, cara, mas, assim, eu acho que ele tinha que dar um jeito, e como o Sisko deu um jeito, entendeu? O Sisko criou o filho dele depois que a esposa morreu, deu um jeito, entendeu? E o Alexander fica um tempo lá, né, na Enterprise. Eu acho que o Worf tinha obrigação de fazer o negócio acontecer, cara, de dar um jeito. A obrigação é dele, cara, era dele. Aí, assim, né, obviamente que tem aí os propósitos roteiristas, né, de, sei lá, não achar lugar, de repente, lá pro Alexander como personagem, mas sei lá, cara, eu acho que isso é uma coisa que sempre foi muito mal trabalhada em Jornada, para o personagem Worf. E às vezes que ele comenta sobre isso, acho que fica pior as palavras que saem da boca dele. Teve uma vez que ele fala que as coisas não estavam dando certo pra eles, que ele preferiu deixar o Alexander com os avós lá na Terra. Cara, acho que soa muito mal, entendeu? Ainda mais hoje em dia. Acho que lá nos anos 90 já soava mal, mas acho que soava menos mal do que hoje em dia, entendeu? Então acho que, assim, ele se referiu à família aqui sobre como a Mari disse, sobre a família do Mog, né, em si. Não, acho que não tinha nenhuma, acho que não fez nenhuma menção ao Alexander em si, não, cara. Senão, a família Klingon, a família da maneira como os Klingons veem a família. Porque acho que ele vê o Alexander meio como ele. O Alexander é o Klingon, mas que é muito mais humano do que Klingon, por conta de como ele foi criado. Então, Mari, mas mais um motivo pra ele ficar envolvido na vida do cara, entendeu? Não tô dizendo disso, eu tô dizendo da fala dele de dizer que ele não tem família, entendeu? Porque sim, ali sim. ele acabou de perder o irmão dele, o irmão Klingon, 100% Klingon. E ele já tinha perdido a família. Na prática, ele já tinha perdido, Os né? pais, né? Ele nunca Não, teve uma convivência ali. Não, acho que assim, na prática, que eu digo na prática Klingon, né? O Goron tirou os direitos dele como família, entendeu? E aí ele perdeu o irmão, ele não tem mais família, entendeu? Ele deve ter alguns parentes vivos ainda, mas aí são menos relevantes, eu suponho. Porque eles são os cabeças da casa, são os herdeiros do nome, né? Eles devem ter parentes, primos e tal, mas nunca foram mostrados. Mas não seria tão importante aqui pra história. Eu tendo a pensar assim também, porque acho que se ele tá pensando no Alexander é demais também. É meio over the top, né? Ele tá respondendo pro imediato ali do que ele tá passando naquele momento. Porque se fosse, seria até um meme, né? Que o Worf tem fama de ser um pai horroroso. Assim, horroroso mesmo. Não tem condição. Respondendo o que eu perguntei, eu não vejo ele apagar a memória ser mais tocante do que ele matar, eu acho. É porque eu acho que essa parte é mal resolvida, então teria que ter um outro tipo de solução. Não sei se alguém lá na produção pensou, não, mas é legal ele eliminar as memórias e tal, ele vai estar vivo, mas não vai ser mais o irmão do Worf, é tocante e tal, eu não vejo tanto assim. Eu acho mais resolvido. Vou dar outra possibilidade, então. E se ele fizesse o ritual de novo com aquele incenso lá, falasse aquelas coisas... Aí o Bashir fizesse o procedimento, como se fosse a morte mesmo. Muda alguma coisa? Tanto faz. Como é que é? Então, você tá dizendo que primeiro ele se faz ele o ritual... entrasse na sala de operações, fizesse aquele ritual de novo, da morte, só que ao invés de apunhalar, o Bashir faz a operação. Muda alguma coisa ou não muda nada? Cara, eu acho que aí o problema seria só metafísico, da alma do cara. O que ele acredita que seja, na religião Klingon, a alma do cara, entendeu? Mas é melhor resolvido ou é indiferente? Não, eu acho que pro episódio em si seria falso do mesmo jeito. É falso do mesmo jeito. Mas assim, eu acho que isso pro Kurn talvez fizesse mais sentido. Só que assim, como eu tô te falando, a gente não teve desenvolvimento suficiente no episódio sobre o debate do que seria a alma para a cultura Klingon, entendeu? Eles fugiram disso. Exato, entendeu? Aí fica difícil, né? Você fala, pô, mas e a alma do cara? Era a alma dele mesmo? Porque aí, a partir do momento que você apagou a memória, é outra alma? Como é que vai ser? É a mesma discussão metafísica que Jornada nunca entrou, no negócio do teletransporte. Porque quando você teletransporta a pessoa, na verdade, a pessoa que sai do outro lado é uma cópia, não é a pessoa de verdade, entendeu? É uma cópia lá dos elétrons, lá dos átomos da pessoa. Uma cópia exata, mas não é exatamente os mesmos, né? E aí a alma da pessoa foi transportada também, entendeu? Jornada nunca entrou nesse mérito, né? Nesse métier, entendeu? Sempre fugiu. Aqui é a mesma discussão, tipo assim, você vai considerar que é a alma do cara? Porque você não matou o cara, então a alma do cara não saiu. Ah, mas você destruiu a psique dele.
psicologicamente, emocionalmente, é outra pessoa. Tudo bem, mas e a alma? Onde que a alma entra nisso? Então esse tipo de discussão foi evitada pelo episódio. Então acho que, assim, pra mim não faria diferença nenhuma. Porque não teria discussão exatamente do que é morte ou não. A morte do corpo e da alma, da cultura Klingon. Mas isso pra mim, né? Mas isso pra mim. Tudo bem. Rô, tem mais alguma coisa que você queria comentar disso que a gente acabou falando aqui? Ou de outras que a gente acabou não comentando? Não, acho que não tem nenhum comentário mais. E você, Castanha? Sei, gente, é um episódio que às vezes a gente precisa pensar menos, não sei. Mas eu acho que o problema, as duas coisas que eu pensei, é a coisa que tinha um quinto ato pra fazer com ação, um sacrifício heróico e tirar o Worf da mira. Também é um pouquinho trapaça, mas eu acho que esse final de ação é um pouquinho trapaça, na questão do Worf, dele decidir o que fazer com o irmão, mas eu acho que pouparia o Bashir e agora no final, com o Alexandre falando, eu comecei a pensar também na posição do Sisko, então pouparia alguns personagens. E talvez para o próprio Kurn, ele seria mais preservado. Claro que ele morreria, talvez fosse mais coerente. Um final simples, mas talvez mais coerente, assim. No mais, eu posso falar um pouco das minas, me pareceu uma coisa mais local, para ter um pouco de ação no episódio, ter um pouco de intriga no episódio. Eu não vi nada do outro mundo, como algumas partes finais do The Return do Grace também foi um pouco para dar algum contexto, mas a coisa que a gente não vai ver muito para frente, não vai ter muita sequência, mas a questão de campo minado, pelo menos a questão de algum campo minado vai aparecer mais para frente na série. É interessante que seja uma questão de ser proibido, ser uma manifestação de guerra, e é interessante que de fato isso ocorre, essa ideia é preservada. E não são minas normais, são minas camufladas. Minas camufladas, e aquelas lá ainda eram mais sofisticadas ainda, que era autorreplicante. Sim, que o campo se regenerava. Tal. Ai, meu Deus, a gente chega lá, e foi o Ron que criou, a gente chega lá. Spoilers rolando. De vez em quando eu gosto de fazer isso para lembrar só, it's just a TV show. Uhum. A Kira fez alguma coisinha, ela foi com a Defiant pro Worf, tava meio com problemas pessoais. Eu acho que o começo do relacionamento do Worf da Jadzia foi legal, achei que ela deu um apoio legal pra ele. O esporro do Sisko foi legal, no final é que ficou meio no ar, o final meio que não ajudou o Sisko, mas é interessante lembrar do Blood Oath. Acho que é isso, gente. E você, Alê? Tem uma coisa que eu achei interessante, que eu parei pra pensar, uma bobeirinha. Mas depois que o Sisko dá aquela comida de rabo no Worf na Dax ali, no escritório dele, ele fala pra eles assim, get out. Se você for lembrar do In the Cards, que é um episódio lá da quinta temporada, final da quinta temporada, quando ele tá dando uma comida de rabo no Jake e no Nog, ele não fala get out, ele fala dismissed, ou seja, dispensados. Então é engraçado a inversão, né, de valores dele, que aqui ele tá dando esporro em 2 oficiais e fala de maneira casual pra eles saírem. E lá ele meio que tá falando com o filho dele e com um cadete da frota, teoricamente 2 civis, vamos dizer assim. E ele manda os caras saírem como soldados, entendeu? Então acho que essa inversão de valores do Sisko na hora de expulsar eles do escritório dele foi interessante, assim, olhando em retrospectiva. Ou seja, quando ele tá muito puto, ele inverte, né, o negócio, né? Ele achou que lá com o Jake e com o Nog é meio que colocando eles na linha. Então ele trata os dois no final, talvez, como militares. Não, então, mas aqui também, ele tá colocando os caras na linha, mas é isso que eu tô falando. Mas aí acho que psicologicamente mandar os dois saírem talvez tenha um impacto maior. Ou talvez lá, eu acho que para o Jake e pro Nog, ele colocar, né, falando principalmente pro Jake, o dismiss é mais impactante, entendeu? Talvez. O outro lado, se eu não me engano, é escrito pelo Moore também, não é? Sim, sim. Então, eu acho que, assim, coincidência não foi, entendeu? Coincidência não foi. Mas achei interessante. Acho que, de forma geral, posso falar um pouco da direção, Mari? Fala um pouquinho. Eu não tinha nada aqui mais pra acrescentar o que vocês já falaram, não. Eu acho que a direção do Livingston aqui foi padrão Livingston. Eu acho que, tecnicamente, ele é um excelente diretor. Quando os atores sabem o que fazer, né, fica fácil pra ele. E pra mim, ele é um diretor mais técnico, né? Acho que, realmente, o calcanhar de Aquiles dele é quando precisa realmente fazer uma direção de atores, quando o ator realmente não tá muito habituado, né? E acho que ele peca um pouquinho. Mas quando os caras já sabem o que fazer, acho que ele arrebenta, né, tecnicamente. Acho que
que ele, de forma geral, né, ele usou ângulos ali bastante close, filmagem de baixo, de cima, ângulos diferentes. Tem 2 cenas que eu acho interessantes, que é a assinatura do Livingston, que é aquilo que ele sempre deixa, ele vai fazendo a cena, vai montando, né, fazendo a blocagem, sempre preparando para alguma coisa que vai acontecer logo em sequência. Então aquela cena que o Worf vai lá naquela área de carga conversar com o Odo, no finalzinho ali ele já deixa preparado para o Kurn chegar ali no centro da cena, o Kurn tá mais longe assim, e aí tem o Odo e o Worf conversando, né? Tem aquele espaço no meio, lá no fundo tem o Kurn lá, conversando lá com aqueles alienígenas, Bolix lá, e ele deixa, né, deixa pro Kurn vir. Então, essa é a assinatura do Livingston, ele já fez isso lá em Demaquis, enfim, em vários episódios aí, que eu já citei em outras oportunidades. Outra parte dessa também, que ele deixa, né, a assinatura Livingston dele, é quando o Worf tá chegando na enfermaria, que ele é chamado, seu irmão tá aqui na enfermaria de novo. Ele vai chegando e ele encontra com o Odo. Aí o outro fala, bicho, não dá, né, cara? Seu irmão deixou o cara atirar nele. E também o Livingston deixa um espaço no meio, que é exatamente a hora que chega o Bashir. Então ele faz essa montagem legal, de parar a câmera no lugar onde o próximo personagem vai entrar, vai ocupar aquele espaço. Isso não é muito simples de fazer em TV, que é 4:3 a proporção. Em cinema, tudo bem, 16:9, ou widescreen, o que quer que seja. É muito mais fácil você fazer isso. Agora em TV, não. Em TV era mais complicado você fazer o planejamento da cena. Tem aquele episódio que o LeVar Burton dirigiu, que ele tentou fazer alguma coisa parecida, mas acabou não casando. O Quark acabou tampando ali uma parte ali da cena. E o Livingston faz muito bem isso, assim. Eu gosto da direção dele aqui. Na Defiant ali, quando tá o O'Brien e a Kira, ele pega uns ângulos diferentes, mais de baixo. Aí você acaba vendo ali a ponte da Defiant de um ângulo que normalmente você não vê. Ele pega ali o telão do lado esquerdo, o teto. Depois da enfermaria de novo, o Kurn lá com o Worf, que ele pega bem de baixo ali o Worf, como se fosse a visão do Kurn, aí você vê tipo a iluminação da enfermaria, que a gente nunca tinha visto antes. Pelo menos eu não me lembro de ter visto, né? Então, assim, ele pega uns ângulos legais, né? Então, acho que a direção dele foi ponta firme. Eu acho que a cena mais importante, eu tava lendo uma entrevista do Rick Berman falando sobre isso, que ele, quando os caras foram matar o Worf foi matar o irmão dele, o Rick Berman pediu, pelo amor de Deus, eu não quero ver sangue espirrando, hein, cara? Eu não quero ver uma cena de assassinato brutal, nada disso. Só que o Ber falou pra ele, cara, mas não tira nada da cena, cara. Tipo assim, a audiência tem que saber que o Worf matou o cara, entendeu? E ele conseguiu fazer bem isso. Ele primeiro faz o Worf com cara de maluco, né, de psicopata, e depois ele foca no Kurn, só no rosto do Kurn sentindo a dor. E depois a gente vê a faca no peito do Kurn. Mas não ficou gratuito o negócio, nem ficou muito, como que eu vou dizer assim, não ficou muito gráfico o negócio. É mais, a gente completou as lacunas na nossa cabeça, porque a gente sabia o que ia acontecer. Mas ele não mostrou. Então ele conseguiu seguir a instrução do Rick Berman e a instrução do Ber. Então achei bem perspicaz da parte dele, assim, como a forma que a cena foi filmada, depois ainda ele colocando aquela câmera em cima, mostrando os aposentos de cima, a Dax chegando lá com o Odo, teletransportando. Então acho que a direção dele nesse episódio aqui foi nota 10 aqui. Parabéns pra ele. Eu só tenho mais uma coisa pra comentar, porque eu sou muito boba e eu adoro todas as cenas da Kira, entendeu? Eu acho que tem 2 pontos legais. Eu gosto da relação dela com o O'Brien, como eles estão ali com uma camaradagem. Então, ali no começo, no Runabout, que ela tá deitada, o Castanha diria que ela tá toda gostosa, deitada ali, dormindo e tal, né? Com uma mão meio caída, com os pés meio pra cima, assim. E aí ela acorda e faz uma brincadeirinha. Ele, pô, né? Não sei como que eu consegui dormir 7 horas, nem na estação eu durmo tudo isso. Aí o Brian fala, deve ser por causa da companhia. Major! Yes, what? Sorry, Major. It's just we're almost home. Oh, thanks. Almost home. How long have I been asleep? 7 hours. I don't get 7 hours sleep at the station. Must be the company. Com certeza, foi a companhia. Eles fazem assim, umas brincadeiras assim, mas você vê que... Porque os dois sempre foram 2 personagens muito diferentes, né? E a gente vem vendo ao longo dos episódios que algumas vezes os dois têm sido pareados e têm sido interessantes, como tem sido construído ali uma camaradagem entre eles, que vai culminar, não vamos dar spoilers, em alguma coisa muito importante até o final. Acho que é até nessa temporada, né? Já que acontece, né? Não tô lembrando. Mas vai rolar um clima, né, Mari? Também. Mas aí é meio... Mas aí eu adoro a Kira na Defiant. A Naná é muito boa. O jeito que ela faz a Kira sentar, ela senta com as pernas abertas, tal, não sei o que. Eu
acho muito legal, assim, eu gosto muito da parte corporal, assim, que a Naná coloca na personagem. Eu achei a Kira tão gostosa, mas tão gostosa, que ela ficou 7 horas naquela posição e não tava com dor nenhuma no corpo. Pra você ter uma ideia de tão gostosa que ela tava ali. Não, mas a cadeira do século 24 do É Runabout, confortável? Tá. Ela vai mudando de posição, vai massageando, entendeu? A gente que não vê, né? Exatamente. Tá, entendi. Tem uma coisa que eu percebi, a última, Tamara, uma coisa que eu percebi nesse episódio é que a sequência final ali, o Worf ali, depois que sai da enfermaria, o Livingston faz uma tomada, né, pegando ele assim, depois ele vai subindo com a câmera até o segundo pavimento, e o episódio termina com uma tomada, né, pegando ali o segundo andar do Promenade ali. É o segundo episódio, né, em sequência que termina desse jeito. No anterior lá, o Return to Grace, termina do mesmo jeito, com uma tomada do segundo andar do Promenade ali. Achei interessante isso, cara. Verdade. Muito bem, então vamos para as notas, para Sons of Mog. Castanha, quantas estrelas você dá? Os meus maiores problemas são no quinto ato, né, na resolução. Eu dei pelo menos uma opção que eu achava mais razoável e as minhas objeções sobre o que foi feito. Eu achei que foi bom para a posição que coloca o Worf ao final do episódio, mas sacrifica demais a caracterização do Kurn. E a direção, como o Alexandre falou, bem, bastante firme do David Leaves. O Ron Moore que não foi dos melhores ali no final, eu acho. Eu vou de 2,5. E você, Ale? Então, assim, eu já comentei, eu particularmente nunca fui muito fã, assim, desse negócio de mitologia Klingon. Assim, não são episódios que muito me agradam, não, mas eu confesso que no começo desse aqui, até o último ato, ele tinha me pegado, assim, sabe? Eu tava bastante interessado, eu tinha achado ele bastante inspirado, assim, mas realmente o final dele, assim, foi broxante pra mim, cara. Eu vou de 2. Eu acho que, como eu disse, né, machucou muito alguns personagens aqui. Mais um pouquinho eu ia transferir esse episódio lá pros DVDs dos extras lá de Voyager? De Voyager, exato. Não. Não chega nem aos pés aqui, aos episódios que você quer transportar. Esse cara quer defender Voyager, não. News, Nem vem. E ó, vou dizer que eu estou gostando. Tá certo que esse episódio aqui só vai ao ar daqui a 1 ano, mas enquanto nós estávamos gravando, eu estou na 2ª temporada de Voyager e eu estou gostando, tá? Só vou dizer isso. Ué, mas vamos lá, eu já falei, né? Pra mim, Voyager tem seus momentos. Eu tenho os meus motivos pra não gostar, mas também pra gostar, né? Entendeu? Eu só acho assim, você não pode terminar um episódio que tava indo tão bem da forma como o Ron Moore terminou esse aqui. E machucar os personagens, né? Eu acho assim, foi um desserviço muito grande pros personagens, né? Que eu já comentei. Mas assim, também não dá pra esquecer o que ele fez antes, entendeu? O que ele fez antes, que eu digo assim, no episódio. Acho que o desenvolvimento lá da relação dele com o Kurn foi muito legal. O Kurn colocou ele pra pensar no que ele tinha feito com o próprio Kurn, fez ele refletir como ele era hoje, ali como um Klingon na Federação, que ele era mais Federação do que Klingon, na verdade. Essas partes foram interessantes, entendeu? Agora, não dá pra apagar o final, né? O final realmente machucou o personagem e o episódio em si, entendeu? E não faz bem quando a gente olha em retrospectiva para o Kurn, né? Como personagem, na esperança de que ele fosse voltar. Mas aí também não dá pra jogar na conta do episódio, tem que ser na conta da série. Então, vão 2 estrelas aí. Pô, salva a gente. Qual a sua nota? A minha nota é 3. Eu dou 2,5 estrelas. Também, igual Castanha. Só que Castanha, você sabe que historicamente você dava 3 para esse episódio. Né? Sim. Eu achava que Só te lembrando. Eu tava lembrando que eu ia ficar menos incomodado com o final, mas incomodou mais. E o papo do Cisco, eu falei, realmente, ainda tem mais essa. Não é só o Bashir. Tem alguma coisa aí do Cisco que não tá funcionando bem também, desse apagar a memória. A lembrança que eu tinha é que parecia ser uma ideia boa apagar, mas eu vejo. E levando em conta que ele não retornou, não teve a redenção final dos irmãos Mog, aí você fica meio que não, né? Realmente dá não. Muito bem, então chegamos ao fim a mais um episódio do Balde do Odo. Rô, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente sabe que a gente te vê semana que vem. Obrigada pelo convite e até a próxima semana. Ale, um prazer estar aqui conversando sempre com você. Muito obrigado, até a próxima. Castanha, até semana que vem. Semana que vem teremos comunismo, eu acho. Vamos ver se a gente chega lá. Muito bom. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar o que você achou do episódio, das nossas considerações. Pode ir lá brigar com a gente se não concordou com alguma coisa que a gente falou.
A gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão achando sobre os episódios. E a gente se vê daqui 15 dias. Falou!